Muito bom, muito bem, galera. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Olha, tem vários rostos familiares. Tom, grande Tom, como é que você tá? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom te ver de volta aqui na sala. Prazerzão mesmo. Como é que estão as coisas por aí? Rogério Castilho, seja bem-vindo. Raíssa, Ângelo, o José Augusto. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Grande Marcelão, como é que você tá? Você tá bem, cara? Muito bom, cara. Tudo Seja bem, tudo certo. bem-vindo. Obrigado. Muito bom, muito bom. Galera, sejam bem-vindos. Esse é um evento diferente, é um evento pequeno, é um evento seleto, poucas as pessoas que estão aqui com a gente hoje, e é um privilégio muito grande. Eu vou abrir literalmente para vocês aqui hoje parte daquilo que a gente tem organizado, daquilo que a gente tem estruturado, para literalmente virar uma chave de faturamento aqui na nossa empresa e está ajudando a gente a fechar vendas de não só de 5, não só de 10, mas inclusive vendas de ultra high ticket, produtos de 25, de 35 mil reais de faturamento por venda, né? E isso permite várias coisas interessantes. Nos permite trabalhar menos, nos permite ter muito mais faturamento, escalar resultados sem obrigatoriamente ter que escalar a operação. Isso também é muito importante. Então, literalmente o que eu vou abrir aqui para vocês é talvez as grandes respostas dos ajustes que vocês precisam fazer em relação a posicionamento, em relação a modelo de negócio e a como estruturar o negócio de trás para frente. A gente pensa muito em escala, né? A gente pensa muito em olhar para o que está acontecendo lá na frente. Sabe, cara, legal, estou com 20, estou com 30 mil reais e eu quero sair daqui e chegar, sei lá, nos 100 mil reais. Então a gente normalmente começa a pensar em escala, a gente pensa para frente. Mas a real é que muitas vezes o que nós deveríamos estar fazendo é pensar para trás, né? É dar um passinho atrás e olhar de novo para a base do negócio. Reestruturar aquilo que está embaixo para que o alicerce seja melhor feito. Vou pedir um favor para vocês aqui. Contem para mim. Pode, quem quiser abrir câmera, pode abrir, fica à vontade. Quero entender um pouco mais do momento de negócio de cada um de vocês. Quem aqui já está com o negócio rodando, já está com o negócio funcionando? Manda eu para mim, por favor. E explica para mim o seguinte, cara. Show, Tom. Bom te ver também, querido. Explica para mim também, quero saber de vocês o seguinte, como que está o negócio de vocês hoje? Fala um pouco para mim, pode ser pelo chat. Quero entender do modelo de negócio de vocês. Entender o que vocês estão fazendo. Qual é o seu nicho? O que você vende? E como que está o seu resultado hoje? Qual é a sua próxima meta de faturamento? Conta para mim. Enquanto vocês escrevem, vou pegar mais um café aqui. Vamos lá, galera. Conta aí para mim. Vocês estão comigo ou é tudo bot que está aqui? É robozinho? Não, né? Olha, vamos lá, galera. A participação de vocês é importante aqui, principalmente para que eu entenda para onde eu vou direcionar vocês durante essa call aqui. Quais são os gaps, quais são as respostas. Literalmente, o que eu vou abrir para vocês é pago, né? Eu tenho o Marcelo aqui que já está na mentoria, o Tom já foi da mentoria também. Então, o que eu tenho aqui é o que eu vou mostrar para vocês, a galera paga para receber. Então, eu literalmente vou abrir para vocês coisas que são importantes e que vão mudar o jogo do negócio de vocês, ok? Então, cara, perguntem. Esse é um espaço que não vai ficar gravado. Aliás, eu estou gravando, mas que não vai ser disponibilizado reprise para vocês. Então, aproveitem e perguntem, que vocês só vão ver ao vivo o que vocês vão ver aqui, tá bom? Então, vamos lá. Começou a rodar anúncios agora, agendando as primeiras sessões. Começa amanhã, legal. Fala mais como que está o negócio hoje, meta de faturamento, como é que estão as coisas por aí? Muito bem. Marcelo começando, mentoria para pessoas que possam trabalhar com gestão de produtos. Legal. Minha meta inicial é 10 mil, estou prospectando para a mentoria de 4 sessões. Bacana. Já está com reuniões agendadas? Como é que está funcionando lá, Marcelão? Me conta aí. A contar no Show? chat falando. Cara, pode falar, não tem problema nenhum. Pode falar abertamente, não tem problema. Cara, eu tive uma reunião ontem
E tem uma outra marcada, então tem duas. A de ontem o cara gostou, queria fechar, só que o cartão dele só fecha dia 25. Então aí eu Ah, vou para o dia 25. E, e teve duas que eu tive que cancelar semana passada porque eu peguei Covid, daí eu não estava muito bem para falar em conversa. Mas eu fechou. estou prospectando ali no meu LinkedIn, né? Meus próprios contatos e seguidores ali. Muito bem, muito bom. Cara, vamos lá. Aí já tem alguns pontos, quem sabe, né? E é natural que algumas pessoas a gente vai encontrar dentro de uma condição financeira que talvez não é ideal. O que que vai fazendo você reduzir isso? É acertar melhor a mão no público, né? Então, entender como que a gente ajusta a segmentação de público. A proposta de valor também importa. Então, qual é a proposta de valor lá no momento da conexão? Isso também importa. E outra coisa também é sobre a habilidade de negociação. Quanto melhor a gente conduz, mais a gente consegue ativar a urgência, ativar o desejo da pessoa dar o próximo passo com a gente, tá ok? Gente, eu vou compartilhar um material aqui para vocês e ele é muito legal. Nós vamos usar dois recursos aqui, na verdade. Um PDF e eu vou usar também para vocês um, um mapa mental, onde eu vou apresentar aqui um aprofundamento. Todo mundo com papel e caneta, anotando, aproveitando. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Muito bem. Chegou a tela aí para vocês? Todo mundo vendo? Material? Sim, Ok? Muito bom, gente. Seguinte, vamos lá. O que eu vou mostrar aqui para vocês agora é um mapa para vocês construírem pelo menos 100 mil reais de faturamento mensal. Então eu vou mesclar a apresentação entre um pouco PDF e um pouco mapa do MindMaster lá, para a gente poder fazer um trabalho legal, que daí no mapa eu vou conseguir abrir um pouco mais, com mais profundidade, algumas perguntas para vocês, quando necessário. Então, o que nós vamos falar aqui hoje? Eu vou falar para vocês sobre uma oportunidade. Lá no final, eu vou falar para vocês sobre os novos formatos de mentoria que a gente tem aqui na empresa. Vou deixar isso aberto para que vocês possam escolher dar esse passo também junto com a gente. Tem algumas coisas legais para quem escolher dar esse passo aqui com a gente agora. E depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas por hora eu vou apresentar para você a metodologia que nós usamos aqui. Os passos que nós decidimos dar, que nós tivemos que dar dentro do nosso negócio, principalmente quando a gente estagnou em faturamento, quando a gente parou de crescer. Porque eu lembro que a dificuldade, nós tivemos vários desafios, né? O primeiro, bater 1.000 reais. Eu lembro muito bem da época que bater 1.000 reais era um sonho. Bater 1.000 reais, nossa, né? Fazer uma venda de 1.000 reais, que sonho que foi aquele. Depois eu me lembro muito bem de quanto que era o sonho que a gente tinha de bater 1.000 reais por dia, né? Então, bater 1.000 reais de faturamento por dia. Porque a conta era, cara, são 30 dias no mês. Se eu fizer 1.000 reais por dia, cara, no final do mês eu tenho 30.000 reais. E em um determinado momento, esses 30.000 reais começaram a acontecer. E aí, quando eles começaram a acontecer, eles aconteceram um mês, 2 meses, 3 meses. E quando eu percebi, a gente estava há mais ou menos 12 meses com 30.000 reais, 30, 35, 40, e ficava sempre nessa faixa. E olha que interessante, né? Então, a maior parte das pessoas olhariam para isso com bons olhos, porque, porra, é o grande sonho de todo mundo, fazer 30, 50.000 reais. Para quem não bate esse faturamento, esse é o sonho. Poxa, bater 30 mil. 99% das pessoas que eu falo em call, quando elas ainda não batem 30.000 reais, pelo menos, a conta é sempre essa. Qual a sua meta de faturamento, fulano? A conta é sempre 30.000 reais. Aproveita e conta para mim aqui no chat. Quanto que é a meta de faturamento mensal que vocês têm, gente? Fica à vontade, compartilha comigo aqui, por favor. Qual é aquele número, uma boa primeira meta, para você entender o que você tem que fazer? Porque eu vou te dar algumas respostas aqui que podem facilitar esse processo. Então, qual é a meta de faturamento de vocês? Me conta aqui. E voltando ao assunto, então eu me lembro muito bem de como foi esse processo de bater 30, 30, 30, 30, 30, 30. E para muita gente isso é ótimo, isso é muito bom. Mas para mim isso foi um sinal de alerta. Porque o meu negócio, apesar de bater 30.000 reais, 40, 30, 40, 30, 40, isso durante 12 meses é um indicativo de que o negócio parou de crescer. E a real é que ou o seu negócio está crescendo ou ele está andando para trás, não existe meio termo. Não existe em cima do muro. Ou ele está crescendo ou ele não está. E para fazer o nosso negócio voltar a crescer, o que a gente precisou fazer foi dar alguns passinhos para trás
e reestruturar justamente os 3 pilares que eu vou mostrar aqui para você agora, tá bom? Conta para mim, vocês estão comigo aqui, gente? Sim ou não? Se eu estiver falando sozinho, a gente nem fala, né? Aí eu vou voltar para o meu trabalho aqui e deixo de entregar esse conteúdo de graça, porque tem gente pagando para receber isso aqui. Então, conversem comigo, façam valer a pena cada minuto, por favor. Ok? Vamos lá, gente. Eu tenho uma crença, e essa crença me diz que vender ticket alto, vender mentorias de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000, 35.000 reais até, não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Na verdade, o que eu acredito é que se algo é complexo demais para ser feito, é porque provavelmente não devia estar sendo feito. Eu realmente acredito nisso, porque a gente tem percebido aqui no nosso negócio que simplificar tem sido cada vez melhor. Deixar o processo mais enxuto, mais eficiente e principalmente entender o 80-20 da coisa, o princípio de Pareto. Olha, chegou uma notificação de 3K agora, brilha, prosperidade. Então, o que que isso mostra para nós? Ao longo do tempo, a gente foi percebendo que quanto mais a gente tornou o nosso negócio complexo, menos eficiente ele ficou. E a gente percebeu que são pequenas, poucas coisas que de fato conseguem fazer um negócio crescer de verdade. Sabe o que diz o princípio de Pareto, né? 80-20. 20% daquilo que você faz gera 80% do resultado que você tem. Isso se a gente traduzir para um negócio, e se você for parar para pensar sobre a sua rotina, pensar no resultado que você tem ou no resultado que você não está tendo, você vai provavelmente perceber que você está concentrando a maior parte do seu tempo em atividades que não estão gerando o resultado que você deveria estar gerando, ou que não estão conduzindo você para o resultado que você quer gerar. E é isso que eu tenho visto fazer pessoas travarem em 10 até 30 mil reais e nunca conseguir fazer crescer. E foi isso que eu percebi no nosso caso. Foi isso que eu percebi. Poxa, cara, 30K é lindo, é um sonho? É, mas 30K durante 12 meses consecutivos significa que eu, na verdade, não evolui. Eu cheguei até aqui, daqui eu parei, ok? Então isso ligou um sinal de alerta e eu percebi que, cara, trabalho nunca foi o problema. A gente sempre trabalhou muito, tanto eu, Fernanda e a galera que trabalha com a gente. A gente tem uma empresa que trabalha muito, sabe? São muitas horas trabalhadas todos os dias e por todas as pessoas. Então, diferente daquele mentor estrelinha que vende a ideia de que é o trabalho 2 horas por dia, cara, esse nunca foi o meu caso e não é o meu caso até hoje, né? Então, eu trabalho 8, 10 horas por dia. E aí continua sendo assim. Mas espera aí, se eu não reduzir o meu ritmo, o meu resultado também não cresceu, significa que provavelmente eu não estou fazendo alguma coisa que eu deveria estar fazendo e estou fazendo muito das coisas que eu não deveria estar fazendo. Faz sentido? Está fazendo sentido para vocês? E quem de vocês se enxerga nesse cenário? Quem de vocês se enxerga num cenário onde trabalha muito e gera um resultado muito aquém daquilo que você deveria estar gerando? Faz sentido? Quem se identifica com isso, conta aqui para mim. Então, o que que nós percebemos? Que, na verdade, o que nós precisávamos para escalar o nosso negócio era dar um passo para trás e não para frente. Porque se a gente continuasse acelerando, mas fazendo a mesma coisa, alguma coisa de errado ia acontecer. Ou eu não ia mais ter vida, a gente ia entrar em burnout, qualquer outra coisa assim, ia entrar num fluxo de vida que não é ideal e num modelo de negócio que ia se tornar cada vez mais insustentável. Então eu percebi o seguinte, em primeiro lugar, eu não queria aumentar obrigatoriamente o meu faturamento fazendo as mesmas coisas. Eu não queria aumentar o meu faturamento com a minha mentoria de 4 semanas de R$ 1.000 para sempre. A minha meta não era entender como que eu botava 100 pessoas ali dentro. Porque, cara, o esforço para botar 100 pessoas ali dentro talvez fosse o mesmo esforço que eu teria para fazer 3 vendas de R$ 35.000 dentro de um mês. Só que eu percebi o seguinte, então se é essa a grande ideia, se essa é a grande ideia, a percepção de que, cara, eu posso mudar o meu modelo de negócio para que eu construa mais resultados sem que eu tenha a mesma carga operacional, então eu preciso mudar a minha forma de pensar. Pensar sobre o meu negócio precisa ser um processo diferente. E o que a gente fez aqui foi trabalhar em 3 grandes pilares. O primeiro deles, modelo de negócio, né? Na verdade, aqui eu vou apresentar com outros nomes, mas eles vão se resumir em estruturar bem o modelo de negócio, entender sobre funil de vendas e literalmente entender no processo de 80-20 das coisas e principalmente ter uma estratégia de alta conversão. Aumentar absurdamente o meu potencial de geração de resultado, de geração de conversões. E foi isso que nós fizemos aqui dentro do nosso negócio. São esses 3 pilares.
Parece simples e realmente é, porque não são mais do que isso. É trabalhoso? É, mas não é complexo. Olha que interessante. Então, o que nós fizemos foi reestruturar tudo isso, foi reestruturar toda a base do nosso negócio e foi isso que fez a nossa empresa voltar a crescer. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, então, os 3 pilares que nós trabalhamos para que isso pudesse começar a acontecer, para que esse movimento acontecesse no nosso negócio. Vamos lá? Quem está comigo aqui? Manda um eu, para eu saber que você está comigo. E se mantenham aqui na call, vai. Compartilhem, troquem, para a gente entender se vocês estão por aqui. Bom, para quem já me acompanha, talvez já tenha me visto falar aqui, até no meu Instagram, sobre esses 3 pilares aqui. Mas aqui, agora, eu vou falar de forma profunda sobre cada um desses 3 pilares aqui. O primeiro pilar que a gente precisa trabalhar é as nossas premissas. Já vou explicar para vocês o que são as premissas, mas de uma forma resumida, é a base do seu negócio. Aqui está todo o alicerce da sua empresa. O segundo pilar é dominação de mercado. Então, é a forma onde você vai atacar o mercado, é a forma onde você vai absorver mercado. Literalmente, é a hora onde você movimentar e gerar volume. E o terceiro ponto é high conversion. High conversion é o quê? Estratégia de alta conversão. É alta habilidade de gerar conversão em reuniões, em contatos, seja no social selling, seja numa reunião, seja no Reels, não importa onde você está conversando. Você entender como que você conduz uma negociação, como que você consegue ser eficiente a ponto de fazer o seu cliente entender que ele precisa dar um passo com você. E o que tem que fazer agora? Galera, compartilha aqui comigo, vamos lá. Qual é a meta de faturamento de vocês? Vamos entender. Meta para os próximos 60 dias de faturamento. Me manda aqui. Vamos lá. Me conta aqui porque eu vou te ajudar a entender qual é o panorama do que você precisa fazer para chegar nessa meta. 25K mês. Ok, Tom. Dá para pensar em mais? Dá, né? Mas eu sei, até que você não atinge esse resultado, ele é uma boa primeira meta, né? Vamos pensar num número interessante aqui, vai. 25 mil reais é um bom faturamento? 30K mês. 30K eu gosto também. É uma boa primeira meta. Eu gosto dos 30K, gente, porque os 30K foi uma meta que eu fiquei nela por muito tempo, né? Foi um resultado que eu fiquei nele por bastante tempo. E eu lembro muito bem do que foi necessário para eu chegar nesse resultado. Um funil de vendas validado, um perfil de cliente com alto potencial de compra, 2 programas de mentoria oficial. Foi o suficiente para bater 30 mil reais. De 30 para 50, muitas vezes até sorte. Poxa, deu um mês ali onde eu fechei 2 ou 3 vendas de um produto de ticket maior, bateu 50K. Agora, bater isso de forma consistente, aí a gente já começa a falar de modelo de negócio. A gente já começa a olhar novamente para a base do negócio. Vamos entender? Vamos avançar? Bora lá. Premissas, gente. O que são premissas? Premissa é a hora de você estruturar a base do seu negócio. Dentro de premissas tem 4 pontos que nós precisamos trabalhar: método, cliente dos sonhos, posicionamento e promessa. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre isso aqui. Método. Primeira coisa que a gente precisa é ter um olhar sistematizado para a transformação que você gera e para quais são os seus pilares metodológicos. Esse fator é primordial. Deixa eu achar aqui, ó. Eu vou compartilhar agora o mapa mental. Vamos seguir por aqui. Me avisa se vocês estão vendo o meu navegador agora. Estão vendo o mapa mental? Está abrindo aqui? Só me confirma que vocês estão vendo. Está carregando, na verdade, ainda. Abriu o mapa aí para vocês? Estão vendo na tela? Show. Muito bom. Pilar número 1 são as nossas premissas. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Dentro de premissas, tem 4 fatores que nós precisamos trabalhar: método, cliente dos sonhos, posicionamento e promessa. Vamos entender. Por mais que você já, muitas vezes você já é mentor, então você provavelmente você já tem uma metodologia. Mesmo que você não é mentor, você é prestador de serviço, não interessa muito o que você é aqui. Esquece o rótulo, que muitas vezes a pessoa confunde
o modelo de entrega com o negócio. Mas, na verdade, o seu negócio não é o seu modelo de entrega. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar. Por que que a gente tem que olhar primeiro de tudo para o método? Porque todo processo de escala começa na otimização da metodologia. A gente está no modelo de negócio agora, onde a gente para de vender mentorias de 5, de 10 mil reais e começamos a vender projetos de 35 mil reais. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso entender para eu poder dar esse passo? Eu preciso entender que não é só sobre cobrar mais caro. Eu preciso ter uma entrega literalmente espetacular. Porque não é sobre o ticket, é sobre o quanto de valor, o para onde eu te levo nessa experiência e o que que o meu cliente precisa ver para que ele enxergue valor nisso e diga, cara, para isso eu tenho dinheiro. Porque a gente tem uma crença, a gente não, eu não tenho, mas já tive em outros momentos, e eu vejo muita gente que tem a crença de que, no meu nicho não existe dinheiro, ou eu só me conecto com pessoas quebradas. Talvez você não tenha uma metodologia, uma experiência que os clientes certos digam, para isso eu tenho valor, para isso eu tenho dinheiro. Talvez você diga, Júlio, eu não tenho 10, não tenho 15, não tenho 20, não tenho 35 mil reais agora para fazer um investimento numa mentoria. Mas talvez você faça esse mesmo investimento em outra coisa. Talvez você troque de carro. Talvez você compre uma TV nova. Talvez você se mude. Talvez você abra um negócio físico. Eu não sei. Então, será que o problema foi a falta de dinheiro? Ou foi simplesmente que para isso você não tinha dinheiro? Sabe, eu não estou dizendo isso não é quebra de objeção, gente, tá? Até porque ninguém fez essa objeção ainda. Mas é para mostrar para você que muitas vezes a gente não tem eficiência de vendas, não é porque o cliente não tem dinheiro. É porque ele olha para aquilo que nós estamos ofertando e aquilo não gera valor o suficiente para dizer, cara, legal, para isso aqui eu acho que vale cada real do meu investimento. Então, o primeiro passo para olhar para a escala é sempre voltar para a base e pensar no seu método, pensar na sua metodologia. Dentro de metodologia, dentro de método, tem duas coisas que são fundamentais você olhar. Primeiro de tudo, ponto A e ponto B. Eu pego pessoas que estão aqui e eu levo elas para cá. Então, o meu método faz isso aqui na vida das pessoas. Eu tiro ela deste ponto, desse estágio, e eu levo ela para este outro lugar aqui. Isso é a transformação que você gera. Aonde você leva os clientes que você tem com o seu método. Presta atenção, por que que isso é importante? Porque isso é o seu negócio. Se eu perguntar para você qual é o seu negócio, aí você me diz, eu sou mentor, eu sou consultor, eu sou implementador de funil, eu sou, né, eu vi que tem o Ângelo aqui na sala aqui. Eu trabalho com implementação, eu sou consultor, eu sou infoprodutor. Nada disso é o teu negócio. O negócio é o que você gera de resultado na vida das pessoas. Isso é o seu negócio. Então, ter clareza, e a maior parte das pessoas não sabe. Quem de vocês consegue escrever aqui para mim? Escreve para mim assim, ó, em uma frase. Qual é o resultado? Qual é a transformação que você gera na vida das pessoas? Isso é o seu negócio. Essa clareza de para onde você leva as pessoas, ela precisa ser o primeiro passo. E depois a gente olha para o seguinte: quais são os pilares metodológicos que eu uso na construção dessa transformação? Então, quais são os passos sequenciais que você segue para gerar essa transformação? E quais são as ferramentas que você usa em cada um desses processos, em cada uma dessas etapas? Se você não tem clareza de quais são os passos, fica muito difícil de você criar um programa escalável. Cara, a gente está literalmente agora estruturando uma nova experiência. Quem já é nosso aluno em algum programa já entrou nas nossas duas áreas de membros. Nós temos a Dotcom Academy, onde está todo o nosso processo comercial, todos os nossos os templates, os scripts, está tudo lá dentro. CRM, está tudo lá dentro. E tem a Elite Digital, onde tem os nossos funis, os treinamentos mais básicos, nossos livros, nossos materiais. Então a gente já tem uma porrada de conteúdo. Só que a gente percebeu ao longo do tempo que o que a gente faz aqui, primeiro, já está muito melhor do que está lá. Quem está lá talvez já goste, e que bom que vocês já gostam. Mas a gente percebeu que pode ser muito melhor. Então a gente está fazendo de novo e melhor. E principalmente porque a nossa metodologia mudou. Para eu ter uma mentoria com o potencial de escala que eu preciso que o meu material de base precise ser muito bem estruturado. E por isso eu tenho que olhar com muita clareza para o meu método. Sinceramente, quem aqui acha que o grande ouro do negócio é funil de vendas? Fala para mim aqui no chat. Na sua opinião, qual é o melhor ouro
O que que é o ouro de um negócio para ele crescer no digital? Talvez você esteja aqui para olhar o funil de vendas. Talvez você esteja aqui só porque você quer saber o que eu faço. Só para entender, legal, como que ele faz o que ele faz para modelar. Tá tudo bem se esse for o seu caso. É uma forma de fazer. Se é inteligente eu não sei, mas é uma forma de fazer. Então, na minha opinião, o ouro do negócio não é funil de vendas. Cara, funil de vendas você não precisa nem de mentoria para fazer. Funil de vendas, você pega a página de qualquer pessoa que você viu pelo tráfego pago e você literalmente mapeia. Ah, a pessoa mandou para essa página, compra o produto da pessoa, vê qual e-mail você recebeu dela, vê qual e-mail, abandona o checkout, não sei, faça a jornada de compra, vai para o checkout, vai para a próxima página, então ele saiu dessa página para essa oferta, falou com essa narrativa, esses são os blocos. Cara, acabou, você modelou um funil de vendas. Isso é o menor dos detalhes, gente. É por isso que não adianta você modelar por fora, porque você não entende o que está atrás. E eu nem acho que só funil de vendas funciona muito bem. Não adianta você ter um bom funil de vendas se você não olha, se você não tem o perfil de cliente certo, se você não tem a narrativa certa, se você não ativa as dores e desejos certos do seu público. Então, olhar para a metodologia do nosso ponto de vista aqui, dentro do nosso negócio, é o que a gente precisa fazer para que eu consiga ter um processo escalável de entrega. Para que eu possa ter uma mentoria de R$ 1.000 de 1 hora, por exemplo. Marcelo, que está aqui com a gente, por exemplo. Olha que curioso, nós temos duas pessoas aqui, ambas que fizeram um investimento de R$ 1.000 inicialmente comigo. O Tom fez uma mentoria de R$ 1.000 de 4 semanas, há 1 ano e tanto atrás, quase 2 anos atrás. O Marcelo, há uns 30 dias atrás, fez um investimento em uma mentoria de R$ 1.000, os mesmos R$ 1.000, para ter 1 hora de conversa. E aí? O que que faz com que eu possa cobrar R$ 1.000 por 1 hora de conversa? O quão eficiente é a metodologia que eu estou entregando? O quanto eu encurto o caminho e o quanto eu estruturei bem a minha base para que este cliente tenha proveito no processo dela. Agora eu quero cobrar, sei lá, R$ 20.000, R$ 35.000 em uma mentoria? Então tá bom. O que que tem que estar lá na minha base? Eu já não acredito mais que é só funil. Eu acho que entender bem da metodologia é importante. Eu acho que gestão é importante, que indicadores são importantes. Tudo isso tem que estar na sua base metodológica. Então você tem que, o seu desafio, olha para o seu nicho e responde aí. Anota. Exercício prático, bota no chat qual é a sua transformação. Qual é a transformação que você gera com o seu trabalho? Qual é a sua transformação? E quais são os pilares metodológicos que você usa nesse processo? Depois que tu entendeu a sua metodologia, agora é a hora de você dar o próximo passo. Normalmente as pessoas não têm nem clareza sobre o que elas fazem e sobre o como elas fazem. Ou às vezes, não. Eu já peguei muito mentor que, por exemplo, já é muito validado no offline, na carreira, mentores de negócios mais tradicionais, né? Normalmente são pessoas que já têm 10, 15, 20, 30 anos de carreira fora do digital, então já são conselheiros, já mentoram, já vendem no 1 a 1, mas quando chega na hora de estruturar um programa para escalar, tem que parar e revisitar a metodologia para poder sintetizar esses pilares em um formato de entrega que seja escalável. Então, ao redor do seu método, tudo acontece. Se tu não tem clareza de qual é o seu método, você não consegue escalar de verdade. O formato do produto é só uma diferente ferramenta ao redor do método que você criou. Tá fazendo sentido para vocês? Sim ou não? Conta para mim. Quem tá comigo aí? Manda um oi. Legal? Vamos lá. Quando eu entendo qual é a minha metodologia, quando eu consigo olhar para ela com critério, aí é hora de eu definir qual é o meu cliente dos sonhos. O cliente dos sonhos ele tem três grandes características. Gente, anota isso daí, porque isso é importante. Daqui a pouco você não está vendendo bem porque você está ofertando para as pessoas erradas. O cliente dos sonhos tem três grandes características. Primeira delas, ele pode pagar. Simples assim. Se o seu cliente não pode pagar, não importa o que você faça. Olha, hoje é dia 5, né? Nós temos uma venda de R$ 27.000 gerada, falta formalizar aqui, mas foi enviado o contrato, já recebemos o sim, para hoje e uma de ontem. Então, são mais de R$ 50.000 de faturamento em 2 dias. Por quê? Primeiro de tudo, porque a gente só se conecta e tenta, né, manter a nossa concentração principal do nosso trabalho somente com pessoas que podem pagar.
Quando eu falo poder pagar, gente, não significa só comprar um produto de 35 mil reais, de 27 mil reais. Não é só sobre isso, tá? Mas o mínimo que for, vai. Se eu não tiver uma pessoa que pode pagar no mínimo 1.000 reais para ela estar em contato comigo, eu não estou falando com o público certo. Quem aqui escuta muito o adorei, mas, cara, vou ter que esperar virar a fatura do cartão. Adorei, cara, é prioridade, mas agora não dá. Quem sabe mês que vem eu faço. Quem sabe no próximo mês, daqui 2 meses eu faço. Cara, é espetacular, é tudo que eu preciso. Mas olha, se fosse num outro momento eu até dava, mas eu investi semana passada no Paranauê, no meu cachorro, na minha vizinha, no meu carro, na minha calopsita e agora não vai dar. Quem escuta isso quando abre uma call? Todo mundo escuta, tá? O problema é quando você escuta mais isso do que sim. Se a cada 10 calls você faz, você não está ouvindo pelo menos 4 a 5 sims de pelo menos 1.000 reais, tem alguma coisa muito errada com o perfil de público que você está trabalhando. Muito errado. Então, premissa, tem que poder pagar. Segunda características, ele precisa saber que ele tem um problema. Se o seu cliente não sabe que ele tem um problema, não importa. Você vai ter uma cura. Olha, vamos lá, deixa eu só abrir aqui então, né? Vamos voltar aqui, passinho atrás. Poder pagar. 3 perguntas para você responder. Tinha esquecido de abrir. Quem são as pessoas que podem pagar mais caro pela sua transformação? Tu entende agora o porquê que a metodologia vem antes? Porque quando eu olho primeiro para a minha metodologia, depois eu respondo a segunda pergunta. Quem é a pessoa que pode pagar mais caro para viver isso aqui? Tom, desenvolvimento pessoal, por exemplo. Tem pessoas pagando caro para investir em desenvolvimento pessoal? Tem, não tem? Tem pessoas pagando muito caro. Eu conheço um player que tem um grupo de troca que se reúne fisicamente 3 vezes ao ano e esse grupo custa 150 mil reais. Então, tem pessoas vendendo produto caro em desenvolvimento pessoal? Tem. Então, legal, eu entendi do meu método quem são as pessoas que pagam mais caro para poder viver essa transformação. Quanto de resultado financeiro ele precisa ter para que ele possa bancar o meu produto mais premium? Cara, adianta eu ter um produto maravilhoso se eu focar numa pessoa que não pode pagar? Então, quanto de resultado ela já precisa ter para ela poder ser estável? As 2 ofertas que eu fiz hoje e ontem, desses tickets, o fator positivo não é apenas a oferta, mas é a definição de, cara, qual é a realidade. A assertividade desse perfil de público é super importante. Qual é a realidade que esses clientes já vivem? Porque isso aqui que é importante. Eu entender de como eu conduzo a minha narrativa. Muita gente está no digital. Cara, quem não deve, quem ainda tem um negócio só físico, né, tá atrasado um pouco em relação a isso, mas a maior parte do pessoal já está no digital. Só que mesmo assim, tem pessoas que estão começando agora, tem pessoas que já podem pagar 20, 30 mil reais. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença é que por mais que a meta final dos dois seja a mesma, por mais que os dois queiram chegar no mesmo lugar, o estágio da jornada de um não é o estágio da jornada do outro. Então, qual que é a dor? Qual que é o nível de consciência que o cara mais qualificado do meu mercado já tem? Qual é a dor que ele já sabe que ele tem? E aí você vem o segundo ponto, saber que tem um problema. Se eu estou falando com uma pessoa e ela não sabe que ela tem o problema ainda, eu tenho um desafio muito grande. E aí é por isso que eu preciso de um mundaréu de conteúdo no meu Instagram. Porque eu preciso primeiro elevar o nível de consciência das pessoas para que elas percebam que elas têm um problema, para que depois elas tenham interesse em resolver esse problema em algum momento. Então, saber que eu tenho um problema é qual dor ou desejo os clientes que já querem comprar, os clientes que querem comprar agora, têm. Vamos lá. Olha para o seu nicho agora. Qual dor o cara que investiria no seu produto, esquece o produto agora, vamos lá, que investiria na transformação que você sabe gerar. Qual dor essa pessoa investiria 10 mil reais? Que dor que ela tem? E aí vem a próxima pergunta. E aqui tem um desafio que a maior parte das pessoas não quer viver. Tá, legal. Eu entendo o que eu faço. Já tenho uma segmentação. E eu sei que tem pessoas investindo nisso, né? E a dor que elas querem resolver é essa aqui. Mas e aí, será que o meu método resolve essa dor? Será que o meu método já está pronto para isso? E esse é um desafio grande, né? Porque primeiro mexe no teu ego.
De, porra, será que eu não tenho que mexer na minha metodologia? Será que eu não tenho que dar um passo atrás e voltar a estudar? Me doar mais para fazer uma entrega mais foda? Para dar o meu melhor? Para entregar mais ferramentas, mais recursos, mais processos? Eu não sei. Mas será que o seu método de fato é eficiente para resolver essa grande dor aqui? Se não, se não é, quais habilidades eu preciso adquirir ou melhorar para atender esse perfil de público? Vou falar, vamos lá, vamos voltar. Vou pegar o exemplo do Tom de novo. Desenvolvimento pessoal, ok? Qual dor esse público que paga mais caro quer resolver? Será que o meu método já entrega isso para ele? Ou será que eu tenho que sentar novamente e redesenhar muita coisa? Não é sobre dizer que você não sabe o suficiente, é sobre talvez a estruturação da metodologia precise de uma voltada para sentar um pouquinho na mesa. Quais ferramentas você precisa criar, melhorar para gerar transformação? Cara, a gente está entregando agora, nessa nova metodologia, coisas absurdamente completas, desde DRE, plano de contas, planilha de fluxo de caixa, CRM. Porra, Júlio, você está entregando todas essas paradas dentro de uma experiência de mentoria? Sim, porque tudo isso resolve a dor do meu cliente. Vocês acham que está sendo fácil para a gente? Do lado de cá, eu passo muito pouco tempo no Instagram. Por quê? Porque ou eu estou vendendo ou eu estou gravando, produzindo, desenvolvendo, para poder entregar todo esse material. Então, isso está tirando a gente da zona de conforto de uma maneira absurdamente grande. Porque a gente literalmente tem que sentar e fazer tudo do zero. Tudo. E quando eu falo tudo, não é pouca coisa, é tipo coisas que você provavelmente não viu em nenhuma mentoria do mercado. E nós vamos entregar pronto. Pronto, para você pegar e aplicar. Mas esse é o desafio. Eu quero cobrar mais ou não quero? Então tá bom. O que cliente que paga mais valoriza? Eles valorizam aceleração, método, vitória indolor. Então, o cliente, primeiro, ele precisa poder pagar e segundo, ele precisa saber que ele tem um problema. Só que tem mais um grande desafio, ele precisa querer resolver agora. Se eu pego um cliente que pode pagar, mas ele sabe que ele tem um problema, mas ele não quer resolver, tá tudo bem. Quando eu chamei vocês aqui para essa call, vocês vieram, né? De uma forma ou de outra, vocês toparam estar aqui nessa call. Então, olha que interessante. Significa que a meta vocês já têm. Significa que o desafio vocês já querem entender como resolver. Agora, se você, do lado daí, não quiser resolver esse problema agora, você também não vai dar nenhum passo comigo hoje. Porque uma coisa é eu saber, cara, eu tenho um problema de vendas. Eu quero escalar minhas vendas. Eu quero sair de onde eu estou e chegar no próximo nível. Mas quero quanto? Quero quanto? Quero a ponto de dizer, legal, eu vou fazer o que precisa ser feito ou eu posso esperar? Eu não sei. É só você que sabe o quanto custam 30 dias para você. 25 mil reais por mês, por exemplo, no caso do Tom. Tom, 25 mil reais por mês, em um ano são 300 pau. É só você que sabe o quanto custa cada 30 dias. Esse é o valor que fica na mesa. Cada 30 dias são 25 mil reais que você não estende a mão e você não pega. Então, não adianta eu saber que o meu cliente tem um problema, ou ele saber que ele tem um problema, se ele não quer resolver. Qual que é o desafio que nós temos? O que gera urgência para ele agir agora? Por que o teu cliente não pode esperar? Como que vai estar o caixa da empresa em 30 dias, em 60 dias? Se você não agir agora, qual é a perspectiva de você estar melhor em 30, e 60 e 90 dias no futuro? Você vai estar com o teu caixa melhor? Ah, é difícil investir agora? Sim, é. Mas em 60 dias vai estar melhor, vai estar mais fácil? Aí vem o nosso senso comum e sempre diz assim, não, mas espera, eu tenho um tempo pra caralho, eu vou ralar pra caramba e eu vou conseguir gerar o resultado necessário e aí sim eu dou o passo. Será mesmo, cara? Porque você já está, às vezes, quanto tempo no mesmo resultado? Porque talvez se você tivesse as respostas para você chegar lá, você já estava lá. E aí a gente fica nessa, não, eu vou primeiro, trabalhar, eu vou primeiro, eu vou primeiro, eu vou primeiro. E a gente não pensa no quanto isso está custando. Tem sempre dois valores. Tem o valor que eu invisto e eu vejo sair da minha conta, e tem o valor que eu não vejo que sai da minha conta porque eu não investi. O valor que eu não vejo que não entrou por eu não investir. O valor das oportunidades que eu não sei quantificar. O valor do dinheiro que fica na mesa, porque eu não fiz o que eu precisava fazer, porque eu não investi. Está fazendo sentido? Então, essas são as três características do cliente dos sonhos. Quando eu entendo o meu método e eu defino o meu cliente dos sonhos, aí eu posso olhar com clareza para o meu posicionamento. Posicionamento, gente, vamos lá.
Primeiro de tudo, quais são os meus valores inegociáveis? Posicionamento não é sobre roupa. Não é sobre fazer story andando no carro, mostrando o símbolo da BMW, olhando para a praia, sentado com seu notebook naquela sacada e apertar para a janelinha subir, ver que tem uma piscina lá embaixo, que tem um monte. Cara, isso não é posicionamento. Posicionamento é a forma intencional de você comunicar o seu valor para o mercado. E já te adianto, se você estiver falando com um público maduro, esse público já não compra mais pela ostentação. Se você é um mentor de iniciantes, talvez sim. O cara que olha para o teu carro e diga, uau, esse é o carro que eu quero apertar o botãozinho, subir a janelinha, tudo isso talvez ele queira. Mas se você está falando com um cliente um pouco mais maduro, porra, provavelmente ele já sabe que isso é só oba-oba. Então, posicionamento é uma conexão, primeiro de tudo, com quais que são os teus valores pessoais. O que que é inegociável para você? O que que tu acredita que você considera inegociável na construção do negócio que você tem? Responde aí. Não precisa ser para mim, responde para você mesmo. Dentro da construção do seu business, quais são as suas crenças? O que que tu acredita? O que que é inegociável para você? Quais são as suas verdades? Então, posicionamento não é sobre você ser único no mercado, não é sobre a roupa que você usa, é sobre aquilo que você acredita, aquilo que mostra quem é você para dentro do mercado e que gera conexão com outras pessoas. Pergunta número 2: o que que torna você único no mercado? Qual é a brecha do mercado que você está ocupando? Quando a gente fala em brecha do mercado, vamos lá. Primeiro, o que que o mercado não está entregando? O que que o mercado não está entregando? E que você talvez possa entregar? O que que o mercado entrega mal? Quais fatias de público não estão sendo atendidas? Então, dentro do seu nicho, para qual público ninguém está olhando? Talvez está todo mundo brigando pelos mesmos clientes. E você tem que entender que, opa, daqui a pouco tem uma brechinha ali. Eu brinco muito com isso dentro do nosso negócio. Eu não tento mais brigar com o mercado. Eu tento me posicionar onde alguém não está posicionado. Eu tento falar com um público que ninguém está falando. Eu tento olhar com um viés estratégico que ninguém está olhando. Então, ao invés de brigar com o mercado, cara, eu vou tentar fazer diferente. Eu vou tentar me posicionar diferente. Quando eu comecei da mentoria de marketing digital, não tinha tantos mentores de marketing digital ainda. Né? Eu pude começar antes de virar moda. Né? Então, apesar do meu perfil do Instagram não ser gigante, eu já estou no mercado há algum tempinho. Quem é mais antigo comigo já sabe disso. Então, olha que interessante. Lá atrás, quando eu comecei a mentoria, quando eu comecei a dar mentoria, eu lembro que quando eu comecei a vender, na verdade, no digital, eu percebi o seguinte: eu comecei a vender sobre marketing, criei um baita de um treinamento super completo de cabo a rabo, não sei o quê, e eu vendia, sei lá, a R$ 247, sei lá. Não, era menos, era 197 o treinamento completo. Vendia um, dois, três por dia. Aí o que acontece? De repente eu percebi que estava sendo um jogo não muito inteligente para mim, porque daí vinha um player gigante fazer um lançamento e botava 600, botava 1.000 pessoas dentro do produto deles, de um produto de 2.997, por exemplo, de 1.997. Eu falei, porra, cara, não tem como brigar. Mas aí eu percebi o seguinte, eu sempre fazia aqueles anúncios, na época eu ainda fazia os anúncios com as plaquinhas de faturamento, né? Hoje eu não faço mais isso, até porque, né, isso já pouca coisa diz, até no Mercado Livre você compra placa hoje em dia, né? Então, já não faço mais esse perfil de anúncio. Mas eu fazia muito. E aí a galera vinha nos meus anúncios, me via com as plaquinhas e dizia, cara, você fez o curso do fulano de tal? Eu também fiz. O que que você fez de diferente que aqui para mim não tá funcionando? E aí eu comecei a perceber, cara, é isso. Ao invés de eu ficar brigando com essas pessoas, eu vou começar a enxergar essas pessoas como meu grande aliado. Porque toda vez que eles abrem o carrinho, eles geram um monte de público que vai dar os primeiros passos e que vai travar na hora que precisa de respostas. E aí eu percebi que, opa, eu posso ocupar uma brecha do mercado, eu não preciso brigar com o mercado. Depois que essa chave virou, eu nunca mais briguei por clientes. Nunca mais. Qual é o método, qual é a ferramenta ou recurso que só você sabe usar? Ou que você faz melhor do que ninguém? O que que você faz melhor? Que ninguém faz igual?
Por qual viés, por qual ponto de vista você se destaca do mercado? Tem uma outra forma de pensar sobre o que torna você único, que é como os teus melhores clientes explicam a transformação que você gera na vida deles. Às vezes, o grande fator de diferenciação não é obrigatoriamente no método. Às vezes, é muito mais sobre para onde você conduz e como que o teu cliente fala sobre esse resultado. Uma das coisas que a maior parte da galera fala é que a gente simplifica as coisas. A gente torna possível em dias aquilo que eles levariam anos de fazer sozinho. Então, olha, esse fator de, cara, eu simplifico para que você faça rápido e para que você seja eficiente, tudo isso vai compondo a narrativa e vai compondo o posicionamento. Por que que eu comecei a call falando para vocês que eu acredito no 80-20, que não precisa ser complexo? Porque isso é um feedback do mercado para mim. É o mercado me dizendo, cara, eu gosto da sua visão, porque ela tornou simples aquilo que parecia ultra complexo. Faz sentido? Então, às vezes, na forma que o teu cliente te conduz, falando sobre o seu resultado, está a maior das respostas, do que torna você único no mercado. O que que o teu cliente valoriza? Agora que você quer se conectar com uma pessoa de ticket alto, o que que o seu cliente valoriza? O que que o teu cliente precisa ver em você para se conectar comigo? Sabe quem são os meus clientes principais hoje? Bom, eu não vou abrir todos os detalhes aqui, eu sei que eu tenho até concorrentes aqui na sala, inclusive. Mas sabe quais são os principais clientes que eu tenho hoje? São pessoas que estão em um momento de negócio diferente do que o da maior parte das pessoas que está tentando vender high ticket na internet e não está conseguindo conectar. E essas pessoas, elas enxergam em mim algo que é diferente. Por que que mesmo sem ser um dos maiores do mercado, a gente consegue ter um faturamento muito bom? A gente ativa ofertas muito caras. Porque as pessoas, elas primeiro compram você, elas primeiro compram a sua narrativa, depois elas compram o seu produto. Os meus clientes, normalmente, não são mais clientes de oba-oba, não são mais moleques, não são mais aventureiros, não, eles não caem mais na bajulação, na ostentação, sabe? Tem mercado para tudo isso? Tem. Mas o perfil de pessoas que se conecta comigo já sabe que o mundo não é assim. Já teve cliente que comprou de mim e disse assim, ó, Júlio, eu preferi comprar a tua mentoria ao invés da do fulano de tal, porque você, mesmo não sendo grande, você é pai de família, você tem 30 e poucos anos, você tem uma rotina muito parecida ao que eu vejo nos seus stories, é você, sua família, seu filho, sua esposa, e você tem um estilo de vida mais parecido com o meu. O outro cara é molecão, tá com 17, 18 anos, tá viajando o mundo, tá isso, tá aquilo. Então, o estilo de vida que ele tem não é igual ao meu. Então, por você ter o resultado que você tem, vivendo o tipo de vida que você vive, me faz pensar que, poxa, legal, eu também posso. Você está percebendo a diferença? E é por isso que não importa o teu tamanho no mercado, tem mercado para você também. Porque o mercado primeiro vai comprar você, vai comprar o que tu acredita. Um outro exemplo, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês mostra quem eu sou para o mercado, mostra quais são as minhas crenças, mostra no que eu acredito e dá propriedade para o discurso, inclusive, né? Dá propriedade para entender, cara, o que ele faz é legal, não é legal. Vocês vão questionar a qualidade do meu trabalho depois dessa call? Provavelmente não. E se você tiver os mesmos valores do que nós temos, isso vai facilitar ainda mais o processo para você. Qual é o inimigo que eu venci e o meu melhor cliente também quer vencer? Tudo isso define o seu posicionamento. Galera, dúvidas, perguntas até aqui? Eu vou até promessas agora, então. Então veja bem, vamos fazer um follow-up aqui. Eu entendi o meu método, eu defini bem o meu perfil de cliente dos sonhos e depois disso eu defino o meu posicionamento. E aí é a hora de eu estruturar a minha promessa. O que é a minha promessa? Promessa é a forma de eu sintetizar a transformação que eu gero. De uma forma que eu consiga segmentar meu público, então um nicho, subnicho que eu atendo, deixa claro o que eu faço, ou seja, a dor, o inimigo que eu combato, a dor que eu resolvo, e para onde eu conduzo o meu cliente, resultado que eu gero. Isso é a minha promessa. Só que ela é pautada nesses três pilares aqui em cima: método, cliente dos sonhos
e no posicionamento. Então, a promessa é, cara, como você se explica para o mercado? Posicionamento é quem eu sou. Promessa é como eu explico, como eu falo, em uma frase. Então, a escada de valor, que é uma extensão da promessa, é a junção do cliente dos sonhos, o resultado que eu gero e qual é a nova oportunidade que eu estou trazendo para o mercado. Um exemplo, eu ajudo, anota esse exemplo para você usar aí. Eu ajudo o cliente tal a atingir o resultado tal através de uma nova oportunidade, ou através do método XPTO. A nova oportunidade é o seu método, é a sua metodologia. Faz sentido? Dúvidas e perguntas até aqui, galera? Depois vamos para o próximo pilar. Fala aí, enquanto eu tomo um golinho de água e café. Podem falar por áudio também se quiserem. Nada? Quando a galera fica muito quieta, eu não sei se vocês estão entendendo tudo ou se estão entendendo nada. E não sei nem se estão aqui. Então, não me deixem falar sozinho. Comenta aqui, galera. Tá fazendo sentido? Muito bem. Ok, beleza. Muito bem. Pilar número 2. Aqui é a hora de pensar em dominação do mercado. Dominação de mercado é o quê? É o momento onde eu olho para a minha escada de produtos, funil de vendas e processo comercial. Então vamos entender. Eu não consigo construir produtos de forma eficiente se eu não sei com quem eu me comunico. Eu não consigo construir produtos eficientes se eu não olhei primeiro para a minha metodologia. Então, ou se eu não tenho clareza de para onde eu levo as pessoas, e eu não tenho clareza de quem são as pessoas que pagam mais caro dentro do meu nicho, o que vai ser o risco de eu fazer? De eu criar produtos que as pessoas não queiram comprar. Ou porque são direcionados para o cliente errado, ou porque tem um formato de entrega que o cliente certo não gosta, não consome. Olha que interessante. Então, isso que é importante. A escada de produtos, ela tem que ser conectada com a sua metodologia. Ela é a conexão entre a sua metodologia e o seu cliente dos sonhos. E tem uma forma estratégica de criar os produtos, para que o teu cliente compre o produto um e ele entenda que naturalmente o segundo produto, ou o próximo passo mais caro, ele de fato é natural. Então, quando a gente fala escada de valor, é por quê? Porque literalmente tem que parecer uma escada. O cliente deu o primeiro passo, ele pisou no primeiro degrau. Ele tem que naturalmente enxergar o segundo produto como se fosse um processo natural de sair do andar de baixo e chegar no andar de cima. Então é natural que ele dê um passo depois do outro para chegar no próximo andar, não é? Então a forma de construir o mix de produtos precisa ser dessa forma também. De uma forma que o teu cliente entenda, legal, cara, eu vou dar esse passo aqui e é natural que eu queira dar o próximo passo. É natural. Então essa é a forma inteligente de fazer o mix de produtos. E mais, a forma inteligente de você criar, inclusive, um produto, uma metodologia, um mix, um ecossistema de produtos que sejam escaláveis para você. Porque você tem um outro risco, ou de cobrar pouco, ou de cobrar muito e ninguém querer porque o formato não é bom, ou de cobrar pouco e se matar entregando, ou de vender num formato que você vendeu muito bem e depois você cai numa armadilha porque você lota a sua agenda e você não tem mais tempo para entregar, e aí você tem que entregar todos os seus compromissos com os clientes que você já tem e aí o que acontece? Você não pode mais voltar a vender, porque você já lotou a sua agenda. Louco isso, né? Então, essa escada de valor, ela tem que ser construída dessa forma. De uma forma que você consiga ter essa escalabilidade a partir da inteligência estratégica para construir seu funil de vendas. Depois a gente pensa em funil. O funil, gente, é o menor dos detalhes. Funil, entenda o seguinte: funil é fluxo intencional e constante de pessoas entrando no seu ecossistema gerando oportunidade de vendas. Simples assim. Esquece tudo que já te falaram sobre funil de vendas. Funil é fluxo intencional de pessoas chegando de forma constante. Processo de vendas. O que é processo, gente? Processo não é a venda. Processo é a garantia de que tem oportunidades de venda acontecendo todos os dias. Escreve no chat para mim, quem tem não estou nem falando de vendas, quem tem negociações acontecendo todos os dias. Todo dia tem negociação.
tem uma, duas, três, cinco negociações. Negociação não precisa ser call. Call vale direct, vale WhatsApp, onde você quiser. Quem tem negociações acontecendo todos os dias? Escreve eu no chat. William, seja bem-vindo, querido. Vou te ver aqui também com a gente. Seja bem-vindo, amigo. O... Você está entendendo? Então, o funil de vendas, na verdade, ele é só uma peça nesse tabuleiro. Ele é só a forma que a gente tem de fazer com que as pessoas cheguem até a gente. Não importa tanto se é social selling, se é orgânico, se é front-end. Eu vou mostrar vários funis aqui para você. É o menor dos detalhes. O grande ouro da estratégia está em eu fazer bem feito o que eu mostrei para vocês no pilar anterior. Primeiro, eu construir produtos que as pessoas queiram comprar. Não adianta eu botar 10 pessoas na minha frente se eu tiver um produto que ninguém quer, num formato que as pessoas não desejam, que elas não valorizam. E não adianta ter um bom produto se eu não sei me posicionar, se eu não consigo ser interessante para o mercado, se eu não sei quem é o meu melhor perfil de cliente. Não importa. Se eu tenho o cliente errado ou o produto errado, é como se eu estivesse tentando vender ações para uma menina de 8 anos e pirulito para o pai dela, que é um executivo de uma grande empresa. Desconecta. Não funciona. E se eu crio uma escada de valor que não é interessante, que não é estrategicamente organizada, o que vai acontecer? A pessoa pode até comprar o primeiro produto, mas ela não compra o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, porque ela não vê conexão entre os produtos. E aí ela não avança. Ela não fica na jornada junto com você. Então, escada de valor é importante e é pautado em cima das suas premissas. Funil de vendas é só um olhar sistemático para o seu nicho para entender, tá bom, dentro do meu mercado, dentro da minha transformação, qual é a melhor estratégia de vendas para eu começar agora? Por onde que eu começo? Tá fazendo sentido, gente? E aí, o processo comercial. O processo comercial é como eu olho com inteligência estratégica para o meu mercado. Como que eu organizo o meu processo comercial? Como que eu faço a gestão das minhas negociações? Como é que eu vou organizar para eu não perder eficiência comercial ao longo do processo? Tá fazendo sentido? Dúvidas e perguntas até aqui, galera? Tá aberto para perguntar. Um minutinho para perguntar, ou menos. Até que eu tomo água aqui. Querem falar por voz? Também pode. Vídeo e áudio também pode. Fica à vontade. Se ninguém quer perguntar, fica para mim a dúvida. Vocês estão entendendo tudo ou entendendo nada? Tá tudo muito claro? Olha, vou dizer uma coisa para vocês. A galera que paga para receber esse conteúdo aqui faz muita pergunta, hein? Nada? Tá de boa? Então bora. Vamos lá, vamos falar do terceiro pilar então. O terceiro pilar é a negociação. É o que a gente chamou. Você é bastante claro, obrigado, Tom. É o... as perguntas não são sobre a clareza do conteúdo. As perguntas que vocês têm que fazer é sobre o negócio de vocês. Literalmente, a galera paga no mínimo R$ 1.000 para eu apresentar isso aqui. Então, as perguntas não é sobre o quanto eu fui claro, é sobre, cara, no meu negócio, como é que eu faço para achar isso? No meu negócio. Gente, esse é o espaço que eu estou falando. Não é porque essa call é gratuita que ela vale pouco. É por isso que não vai ter reprise. É para vocês sentirem o que tem dentro da mentoria, num processo continuado de entregas como essa aqui. Num processo onde você vai ter eu pensando no seu negócio. Então, as perguntas não é sobre fui claro ou não. A pergunta é: você tem a resposta que você precisa sobre cada um desses tópicos no seu negócio? No seu negócio, você tem clareza sobre como organizar a sua metodologia? Você tem o seu cliente dos sonhos? Você tem o posicionamento certo? Você explica a sua promessa de forma correta? Você tem a escada de valor correta e você está usando o funil certo? Essas são as perguntas que vocês têm que aproveitar para fazer aqui, tá bom, gente? Olha, uma vez, existe um livro, inclusive, que fala sobre isso, né? Que é sobre a arte de fazer as perguntas certas. É o que perguntar ao espelho, o nome do livro. A grande eficiência, o grande ouro do crescimento do negócio não está nas respostas, mas está em saber fazer as perguntas certas. Eu sei que eu explico muito bem,
As dúvidas do lado de quem está do lado daí, de vocês, cara, legal. Se eu estivesse pagando 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 35 mil reais para estar numa experiência de mentoria, o como eu aproveitaria esse conteúdo aqui? Porque, galera, de verdade, tem gente que é da mentoria. Marcelo é da mentoria. Eu fiz isso no negócio dele e nós trabalhamos literalmente esses mesmos pilares, não é, Marcelo? Nós trabalhamos com profundidade. E eu sentei e escrevi, eu dei respostas profundas. Então aproveitem esse espaço para que vocês façam as perguntas também. Faz sentido? É um direito que vocês têm, uma liberdade que vocês têm, né? É um privilégio que vocês têm, ok? Dúvidas, perguntas? Perguntem. Legal? Então, entendido. Vamos lá. Pilar número 1 que nós precisamos trabalhar, premissas. Premissas é a hora de eu sintetizar bem a minha metodologia, de eu entender quem são dentro do meu nicho as pessoas que pagam mais caro, qual é o estágio da jornada que eles têm, o que eles valorizam e para que eles estão investindo agora. É olhar para o meu posicionamento, para que eu crie um posicionamento forte e intencional para as pessoas que pagam mais no meu nicho e para que eu construa a minha promessa. No pilar número 2 é quando a gente fala de dominação de mercado. Dominação de mercado, agora que eu entendo bem as minhas premissas, eu botei uma base no meu negócio, eu tenho um alicerce. Eu posso botar um chão ali para fazer um prédio crescer em cima. Agora é a hora de pensar em dominação de mercado, que é pensar na minha escada de valor, pensar no meu funil de vendas e pensar no meu processo comercial. É agora que eu consigo criar produtos de forma eficiente, que eu crio um funil de vendas que funciona e que eu penso em qual a melhor forma de gerir meu processo comercial. E o último pilar é conversão extrema. Agora a gente chama isso aqui de high conversion, ou seja, alta conversão. Eu tenho uma habilidade monstruosa de gerar vendas. Entenda o seguinte, cliente de ticket alto não compra no checkout. Cliente de 10, de 15, de 20, de 35 mil reais não vai comprar batendo no checkout. Ele vai precisar de troca, vai precisar de conversa. Qual é o ticket mais alto do mix de produtos de vocês, gente? Manda aqui para eu saber, só para ter uma noção de como que está o business de vocês agora. Qual é o ticket mais alto que você tem no seu negócio hoje? Nós temos produtos de até 35 mil reais. Cara, ninguém vai bater no checkout como quem, sei lá, compra um livro. Então, eu tenho que entender como que eu gero conversão extrema, como que eu faço uma em cada 3 calls, pelo menos, virarem uma venda de um ticket maior. Essa habilidade, apesar de serem 3 pilares, a proporção não é de 33% de importância para cada um. Esses dois, o 1 e 2, juntos, talvez sejam 50%, mas os outros 50% estão aqui, ó. Estão na forma que eu conduzo as minhas negociações, que eu faço com que as pessoas queiram comprar os meus produtos. Tem que entender o seguinte, venda é a construção de um cenário, é a construção de um quadro mental. E esse quadro mental, ele é o quê? Ele é o ambiente perfeito onde o cliente entende que ele precisa fazer, que ele deve fazer agora e ele tem a segurança necessária para fazer, para tomar a decisão. Quando a gente fala em habilidade de conversão, a gente está falando de 3 grandes fatores. A gente está falando, primeiro, de script de reunião. Então, como que eu conduzo uma reunião? O que eu estou fazendo aqui com vocês é uma condução. Ela é em grupo, mas podia muito bem ser replicado num processo individual. O processo é muito similar. Então, como que eu conduzo uma negociação? Como que eu crio esse cenário, esse ambiente perfeito para que a pessoa queira dar um passo comigo? Se o cliente não tem clareza, ele não vai dar o passo. Quer um exemplo? Vamos entender. Quando eu falo para você, por exemplo, da meta de faturamento de vocês, então falou antes, por exemplo, em 30 mil, em 25 mil reais. Vamos pegar uma meta qualquer? Pode ser 30 mil reais. Quem topa assumir uma meta de 30 mil? Foi a meta que o Marcelo deu. Cada 30 dias que passam, esse literalmente é o valor que fica na mesa. Esse literalmente é o valor que você simplesmente não estende a mão para pegar. E bota isso dentro de um ano. Cada 30 dias que passa, você imagina, ou melhor, vamos fazer diferente. Eu quero que você imagine a sua conta cheia, com 300 mil reais de faturamento. 360 mil reais de faturamento. A cada 30 dias, se você não puder gerar isso de resultado, vem alguém e tira esse valor da sua conta. Então imagine esse dinheiro saindo e você terminar o ano, ao invés de terminar com os 360, você terminar com 0 reais. É isso que acontece a cada 30 dias que passa. Então, quando eu estou falando isso para você, é fato. Isso é condução, isso é persuasão. Não tem a ver com gatilho mental,
Não tem a ver com o discurso TechPix da coisa, né? Polishop, método ultra revolucionário do sucesso da porra toda. Cara, cliente maduro não cai mais nisso. Então, condução é trazer clareza, clareza de aonde o cliente vai chegar ou de onde talvez ele nunca chegue, se ele não der o passo certo agora, se ele não fazer as coisas acontecerem agora. Faz sentido? Isso é condução. Isso é criar um ambiente seguro de compra. Então, quando eu falar para vocês do investimento da minha mentoria depois, você vai ver que assumindo a sua meta financeira como base, o valor do investimento, cara, é uma fração disso. Tu percebe? Tudo isso aqui vai criar. Olha que interessante. Tudo isso vai criando o ambiente e, ao mesmo tempo, vai trabalhando esse segundo item, que é a quebra das objeções. É muito mais fácil eu fazer uma quebra de objeções antes da objeção se apresentar do que eu esperar o meu cliente dizer eu não tenho dinheiro e aí eu ter que contornar a objeção. Então, quebrar a objeção não significa só rebater de forma reativa, mas significa ter a habilidade estratégica de eu não deixar a objeção se apresentar. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. É muito mais fácil você dizer eu não quero do que você dizer eu não posso para minha mentoria. Muito mais fácil. Porque da mesma forma que nós temos mentorias de R$ 35.000, nós temos mentorias onde você vai investir R$ 100 por mês. Para você dar pelo menos um passo comigo. Então é muito mais fácil, literalmente, você dizer, Júlio, eu não quero. Porque não é o meu objetivo. Não quero trabalhar no meu negócio agora. Tô bem assim. O resultado é meu e eu quero ficar assim. É mais fácil você dizer isso do que dizer, cara, eu não posso investir sequer R$ 100 por mês. Entende? Até porque se você não puder investir R$ 100 por mês para destravar um próximo nível de faturamento do seu negócio, talvez você não devia ter um negócio. Ou pelo menos você tem que questionar muito a sua habilidade de geração de resultado. Então, olha que interessante isso. E talvez isso seja mais um motivo pelo qual você deva fazer uma mentoria. Mas veja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou ao vivo, abrindo bastidores e trabalhando quebra de objeções. Antes que você me diga eu não quero, ou melhor, antes que você me diga eu não posso. Está fazendo sentido, gente? Então isso é uma habilidade que a gente precisa ter no nosso discurso. Porque o cliente lá no outro lado, ele é um cliente como todos. Todo mundo quer resolver algum determinado problema, mas comprar nem todo mundo quer. Então as pessoas não gostam tanto assim de ofertas. Elas estão mais receptivas a uma oferta a partir do momento que elas compraram o seu discurso, a sua condução, o cenário, o lugar onde você colocou ela. E aí ela diz: legal, agora eu entendo o porquê e eu quero fazer. Entendeu? Então, olha, esses são dois pontos fundamentais. E o terceiro é follow-up. Gente, 40, 50% das vendas não acontecem na call. 60% da call não acontece na call. Por quê? Porque as pessoas normalmente precisam de um pouco de negociação. Eu vou falar para vocês de uma oportunidade bem legal aqui. E de um ticket que não é para criança, que não é para amador, não é para quem não se vê como um profissional. Então, quando só de vocês, alguns de vocês ouvirem o preço, vão dizer: oh, legal. Vai lá, Marcelão. Um abraço. Boa sorte. Muitos de vocês vão dizer: cara, eu quero tudo isso. E isso acontece demais. A pessoa diz: eu não, eu quero, mas eu preciso pensar, preciso falar com meu marido, preciso falar com minha esposa, preciso falar com meu sócio, preciso isso, preciso aquilo, blá, 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 blá. Se eu não domino uma boa estratégia de follow-up, eu perco 90% dessas vendas. Então, follow-up é a forma estratégica de, primeiro de tudo, conseguir fazer com que esse cliente volte a te responder. Né? Quem já perdeu vários desses clientes nesse processo? Quem já perdeu alguma negociação por não saber como reativar o cliente que some do mapa? Para de te responder. Isso aqui é estratégia. Tem estratégia para tudo isso. Tem formas de fazer. Literalmente, a sua habilidade de ganhar dinheiro no digital ou só perder tempo, dinheiro e ter frustração está em entender como converter as pessoas para os seus programas. Trabalhar esses dois pilares aqui é a base de tudo. Se não tem isso aqui bem feito, pode esquecer. Mas se não souber como converter as pessoas, como conduzir uma negociação, um bom follow-up, não importa o que você, não importa o quão bom seja o seu processo de venda. Não importa o quão bom é seu funil, quão linda é a sua página, sua copy é foda demais. Chegou na call, você não soube o que falar, meu amigo. Esquece, você jogou o lead, você jogou todo o trabalho fora.
todo o trabalho. Abri bastidores com vocês aqui. Eu perdi uma venda de 20 mil reais por causa de uma frase. Uma frase. Eu conduzi a melhor call da minha vida. A melhor call da minha vida. Eu fiz um follow-up absurdamente foda no WhatsApp. Depois da call, eu mandei print mandei um monte de mensagem, mostrei nosso processo por dentro, gravei com a tela do meu celular, mostrei por dentro, mostrei páginas que a gente entrega. Cara, eu fiz um trabalho de follow-up que eu nunca tinha feito tão bem na minha vida. O cliente ficou no estágio perfeito. Quando ele foi passar o cartão dele, ele passou. Não, ele foi passar, ele viu lá que tinha um ajuste que precisava ser feito lá no ticket, e eu falei uma frase. A frase não é o problema. Porque a frase não era mentira, não foi nenhuma frase, não foi nada demais a frase em si. Mas o fato de eu ter falado essa frase colocou o cliente no estágio mental errado. Ela quebrou todo o trabalho de condução que eu fiz. E isso me custou 20 mil reais. É importante ou não é importante saber fazer um bom follow-up? Mesmo, olha, mesmo eu sabendo. E essa é outra parte da arte da coisa. Às vezes você sabe, né? Você sabe fazer, mas você nunca para de aprender. Então, mesmo a gente fazendo tão bem, sempre tem espaço. Agora, imagina você que não tem um processo ainda para fazer isso de forma eficiente. Quantas vendas você perde? Olha para as suas últimas 20 calls que você fez, últimas 30 calls, sei lá. Olha para todas elas e pensa se você tivesse a habilidade de converter pelo menos 30, 40% mais dessas pessoas em vendas. Quanto de resultado financeiro a mais você teria tido até agora? A boa notícia é que o seu negócio não acabou, então você tem todo o resto da vida para fazer negócios. Então, o quanto essa habilidade não vai te custar ou não vai gerar de resultado para você ao longo dos próximos meses também, próximos anos, nos próximos 30, nos próximos 60 dias. Se você pudesse trabalhar esses pilares agora, se você pudesse ter vendas acontecendo de forma mais eficiente, ainda nessa semana, quem sabe? Cada 5 dias são 5 dias úteis, né? E quando vê, 30 dias é muito tempo, mas quando vê, passa. É muito tempo, mas é pouco tempo. Faz sentido? Legal, gente? Dúvidas, perguntas até aqui? Senão, nós vamos para uma outra parte do material. Posso ir? Posso avançar, pessoal? Sim, não? Perguntas? Muito bem. Voltando aqui para o nosso material do PDF agora. Olha, tem 3 grandes funis. Eu falei para vocês que eu ia abrir os funis, os principais funis que você precisa implementar agora. Então, tem 3 grandes funis que vocês precisam implementar. O primeiro deles, e essencialmente para quem é mais de nichos de negócio, é o funil de prospecção ativa lá do LinkedIn. Então, se você vende para empresas ou para profissionais, ou mesmo para mentores, enfim, whatever, pessoas de negócios, este funil é necessário ser implementado. Necessário. Porque ele vai gerar um fluxo de reuniões constante e com pessoas altamente qualificadas. Lá no LinkedIn você consegue ser uma sniper. Você consegue literalmente filtrar a pessoa certa pelo modelo certo de prospecção, com o script certo, no estágio certo. E, inclusive, esse é um funil que você implementa muito rápido. Porque ele é muito simples. Muito simples. Literalmente são poucas etapas. É uma conexão, um fluxo de mensagem intencional e estratégico, um link de agendamento, uma sessão estratégica ou uma sessão de vendas, vendas. Acabou, não tem mais nada. Então, nada consegue ser mais simples do que fazer isso aqui. Esse é o funil que mais tem gerado resultado para nós nos últimos tempos. Legal? Segundo, seguidores qualificados, social selling. Esse funil aqui também é muito bom e ele precisa estar em dia. Sabe por quê? Porque você tem pessoas chegando nos seus perfis o tempo todo. Então você precisa ter uma estratégia de construção de relacionamento para fazer uma triagem, uma seleção e para preparar esses leads para gerar vendas imediatas. Com todo o seguidor, com toda a interação que acontece nos seus perfis, seja Instagram, seja LinkedIn, seja YouTube, não interessa. Se você está posicionado, você está gerando movimento. Se você está gerando movimento, tem dinheiro ali e você não está sabendo como pegar. Cara, pega no seu tamanho do seu perfil, mas quantas interações você tem por dia? Quantos seguidores você cresce por dia? 1, 2, 5, 10? Quantas pessoas curtem teu anúncio ou não sei o que por dia? Cada uma dessas pessoas, ela está, de certa forma, fazendo uma levantada de mão.
Se você não sabe como você pega essas pessoas e filtra, qualifica elas e traz elas para dentro de um passo com você, você está literalmente deixando dinheiro na mesa. E muito dinheiro. Você literalmente está perdendo dinheiro pra caramba. Faz sentido? Então para pensar. Esses dois funis, eles são os mais importantes, principalmente, inclusive, porque eles são orgânicos e porque eles aproveitam algo que já está acontecendo no seu perfil, que é volume, movimento. Então, trabalhar a prospecção ativa no LinkedIn e trabalhar o social selling são duas estratégias que você. Não é questão de opção, tá? É opção de obrigatoriedade. Você tem que saber como conduzir de forma profissional. Um oi no seu Instagram nunca é só um oi. Um oi no seu Instagram é uma levantada de mão. É uma oportunidade de geração de negócios. Mas muitas vezes você perde essas oportunidades porque você, primeiro, não enxerga como negócio e, segundo, não sabe como conduzir de forma eficiente. E aí esse dinheiro fica na mesa. Faz sentido? Então, esses são os dois funis que você precisa ter. Você precisa ter dois processos organizados para fazer isso acontecer. O terceiro funil que você precisa implementar é o que a gente chama de funil de front-end. Fala, Alessandro, tudo bem? Como é que você está, querido? Tudo bem, Pimenta? Seja bem-vindo. Cara, eu vou mostrar, inclusive, aqui um resultado que é do Pimenta. Olha que legal, cara. Você está nessa apresentação aqui, você sabia, meu velho? Você e a sua esposa e a Maiana estão nessa apresentação. O Sei print sim, da. pô. E aí, tudo na É, paz? tudo bem, cara. Ó, vou deixar antecipar aqui pra galera, ó. Vou voltar lá atrás, tá bom? Olha aqui. Olha quem tá aqui, ó. Hã? De quem é esse depoimento? É da Maiana, cara. Lá de Ela tá aqui, trás. ó. Tá aqui comigo, ela. Oi, Júlio, tudo bom? Que ótimo, muito bom ver vocês aqui, cara. Que legal. Faz tempo, né? Vocês foram lá pro norte, né? Nós estamos aqui. Que coisa boa, cara. Bom ver vocês de volta. Muita coisa mudou. Cara, pena que vocês perderam a primeira parte da qual foi espetacular o conteúdo, cara, até agora. Nós vamos em frente e vamos conversando. Como é que tá o business de vocês agora? Estão bem? Crescendo? Deixa eu aqui. Mudamos tudo aqui, eu que virei o rosto também. Pô, eu Ela tava vendo, quis cara. tomar conta da neném. Então, a gente tá nessa. Estamos nessa mudança aí. Que massa. Pô, eu tava vendo aqui, pô. Vi sua foto no WhatsApp, você aqui como mentor. Falei, porra, quem te viu, quem te vê, porque você tava no bastidor, né? E aí a É, Maiana tava ela na mudou. frente. Isso. Top demais, cara. Deixa eu dar uma volta aqui para vocês e explicar um pouco do que nós falamos até agora. É, super rápido, tá bom? Galera, fiquem aí porque agora eu vou falar sobre o funil de front-end para vocês, que é um funil, inclusive, que a Maiana implementou e que ajudou nesses 60 mil reais de faturamento dela. Então, presta muita atenção no que eu vou falar para vocês. Pimenta, Maiana, o que eu trouxe aqui? Eu estou trazendo a nossa nova metodologia de trabalho. Eu vou abrir também, óbvio, a oportunidade do pessoal entrar na mentoria também, né? E de vocês também derem um passo junto com a gente. E eu apresentei aqui três pilares que são fundamentais dentro da construção de um negócio. A gente mudou muito a nossa metodologia para tentar simplificar ao máximo. A gente percebeu que quanto mais simples são as estratégias, mais eficientes elas são. Quanto menos complexas, mais elas são eficientes e mais rápido o processo acontece, de forma mais leve. E principalmente, se a gente tem uma base bem estruturada, eu consigo cobrar mais caro, eu consigo ter menos clientes e trabalhar menos e atender melhor, cuidar mais das pessoas. Foi assim que a gente parou de vender programas como aquele que vocês fizeram lá atrás. Pô, ninguém sabe, tá? Mas esse programa que a Maiana e que o Pimenta fizeram, que ajudou nessa construção desse resultado, foi um programa de R$ 1.000. Olha que interessante. Então, veja, sempre falo, é sobre para onde você leva o teu cliente, não sobre o quanto ele paga, né? Hoje aquele programa não existe mais. As mudanças que nós fizemos no nosso posicionamento fizeram com que a gente tivesse R$ 1.000 sendo investido para ter no mínimo 1 hora de conversa com a gente. 1 hora, o mínimo que se investe é R$ 1.000 hoje. E a gente começou a vender produtos de 10, de 12, de 15, de R$ 35.000 hoje. A gente tem. E essas mudanças daqui são a base de tudo isso. São três grandes pilares que a gente reestruturou. Primeiro, as nossas premissas. Depois, o nosso plano de dominação de mercado. E o High Conversion, que é uma habilidade espetacular de geração de conversão. O que eu expliquei até agora foi a base desses três pilares. Nós olhamos para as premissas, e a premissa é a forma de eu olhar para a base do meu negócio para poder revisitar a nossa metodologia e gerar crescimento no negócio. Porque a gente sempre pensa em escala.
E escala a gente sempre pensa no movimento para frente. Mas a gente percebeu o seguinte, os últimos 12 meses, não os últimos 12, né? Mas até um tempo atrás agora, não tão distante, a gente vinha numa batida de 12 meses gerando 35, 40 mil reais. E, cara, é bom, é lindo, não é? Mas é ruim. Porque, cara, poxa, eu tô 12 meses travado no mesmo faturamento, significa que o meu negócio parou de crescer. E para fazer um processo de crescimento novamente, a gente teve que inevitavelmente voltar para a base. Olhar primeiro para o método. Olhar primeiro para a sistematização de como eu conduzo a minha entrega, de quais são os meus pilares metodológicos, para que eu possa entender com isso quem são os meus melhores clientes. E uma coisa que eu falo sempre, gente, tem pessoas que pagam R$ 100 chorando, tem pessoas que pagam 10, 20, 30 mil reais sorrindo, em todos os mercados. Sabe qual a diferença entre uma pessoa e a outra? Literalmente, a pessoa. A diferença é que este perfil de cliente não é este cliente. E este perfil de cliente aqui está buscando outra coisa. O cara que compra R$ 100 e chora, ele não está no momento. Ele está buscando passo a passo, métodozinho aqui e ali, ferramentinha. Ele quer gastar pouco e fazer 1 milhão. O cara que paga caro, o cara que paga 20, que paga 30 mil reais, esse cara quer outra coisa. Ele quer processo indolor. Ele quer sair do ponto A e chegar no ponto B com velocidade. Ele quer se entender. Primeiro, né? Características que a gente já falou. Pode pagar, ponto um. Sabe que tem um problema e quer resolver agora. Então ele não quer ser convencido. Ele não está aqui para entender se ele quer dar um passo. Ele está aqui para entender com quem ele quer dar um passo. Porque ele já quer. O problema ele já sabe que ele tem e ele já quer resolver. Um exemplo que eu sempre falo para vocês, gente. Não, sempre falo não, vou contar aqui para vocês. Há meses eu estava na batida de decidir quem vai ser o nosso próximo mentor. Porque não é sobre eu imaginar, será que eu preciso, será que não? Não, é sobre ter a clareza de que eu preciso de um novo mentor. E é muito mais sobre eu entender quem é essa pessoa. E isso não tem a ver com o preço. Um negócio de 6 dígitos, legal, é um modelo, é algo que a gente já masterizou, tranquilo. Mas agora eu preciso sentar na mesa de alguém que vai me levar para os 7 dígitos. Então eu preciso entender quem sabe o que eu não sei. Quem pensa da forma que eu não penso. Tu percebe? Olha a qualidade da minha pergunta. Não é sobre eu decidir se eu quero, é sobre eu decidir com quem eu quero. E não é sobre o investimento. O mentor que nós escolhemos custa 50 mil reais o ano, no programa menor, no programa mais barato dele. Mas tá bom, eu estou falando de 50 mil reais para eu entender como a cabeça de uma empresa, de um empresário de 1 milhão por mês funciona. É mais caro eu ficar fora ou ficar dentro? Você está entendendo? Eu não posso chegar num lugar se eu andar com uma pessoa que não chegou lá. Então, o quanto custa para cada um de nós não entender o que vocês precisam fazer para estruturar o crescimento do negócio de vocês? E o cliente perfeito, ele já tem tudo isso na conta dele, na cabeça dele, ele já sabe. Eu não sei em quanto você está de faturamento hoje, mas se você está buscando a sua próxima meta, você já tem clareza do que você precisa fazer. Você já tem clareza de que, cara, primeiro, eu preciso poder pagar, mas segundo, eu sei que eu tenho um desafio, e o terceiro, eu quero resolver esse problema agora. E em cima disso, a gente estrutura o posicionamento, para que eu possa, de forma eficiente, construir um posicionamento forte e intencional, que transmita para o mercado a autoridade para as pessoas certas. E isso não tem a ver com carro, não tem a ver com casa, não tem a ver com BMW, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com o que o meu mercado, o que as melhores pessoas do meu mercado precisam enxergar em mim. E a promessa é uma forma de sintetizar isso tudo. Escada de valor é um mix de produtos. É como que eu construo produtos que as pessoas queiram comprar. Não adianta eu ter um produto de 35 mil reais. Se as pessoas não quiserem pagar por ele, e não é sobre ter ou não ter o dinheiro, é sobre eu olho para isso e eu não vejo valor nisso. Então eu não gasto. Eu vou, sei lá, vou trocar de carro, vou fazer uma viagem. Eu já tive cliente que disse para mim, cara, não posso dar o passo agora porque eu estou me organizando para viajar. Porra, cara, a viagem foi mais importante do que a minha oferta. Então, será que o problema estava na prioridade dele? E esse é um ambiente onde eu me sinto seguro e confortável de dizer, foda-se, o problema era dele? Será que não? Será que a minha oferta talvez aqui não fosse boa o suficiente para dizer, cara, vale mais a pena eu investir no programa do Júlio do que ele fazer uma viagem que não vai me retornar nada? Nada, né? Tem os benefícios de viajar, gente. Esqueçam. Tô falando financeiramente, dinheiro, tá? Um coloca dinheiro do bolso, outro tira. Então, onde que está a, a eficiência do processo? Será que não fui eu que falhei na minha condução? Será que a minha oferta que não era boa o suficiente?
Funil de vendas é só forma de fazer as pessoas chegarem, é processo, botar as pessoas certas na minha frente. E a habilidade de conversão é como que eu gero negociações eficientes, como que eu pinto o quadro mental, como que eu quebro as objeções do meu cliente antes mesmo que elas aconteçam, e follow-up, que é como que eu reativo essas pessoas a partir do momento que eu faço uma boa call. Cara, 50% ou mais das vendas acontecem depois da call. Ah, eu não quero vender com call. Tá bom, você quer vender produto de até R$ 1.000? Beleza, 2.000, vai. Não faça call se tu não quer. Quer vender um produto de 5, de 10, de 15, de R$ 35.000? Desculpa, mas você aprende a vender, você não vai conseguir. Essa é a grande verdade. E foi isso que eu apresentei para o pessoal até agora. Alguns depoimentos, né? Então, depois dos depoimentos vocês podem ver com o tempo. E aí a gente entrou na parte de funis. E eu mostrei quais são os 3 funis que a gente implementa primeiro nos nossos negócios. O primeiro é o do LinkedIn, porque aqui eu consigo ter um nível de qualificação muito forte e uma segmentação muito eficiente. Ó, acabou de chegar o agendamento de uma reunião aqui agora, ó. Tá, não vai dar para ver direito, né? É uma prospecção do LinkedIn. Então, o funil do LinkedIn coloca 3 a 4 pessoas por dia na minha frente para eu negociar. Pessoas que recebem ofertas de 30, de 35, de 27, de 25, de 20 mil. E todas elas vêm dali. Quer dizer, todas não. Mas grande parte delas vem dali. Então, é um funil que, para quem não usa, deve usar. Inclusive porque é simples. O processo dele é um fluxo intencional de mensagens, um link de agendamento e uma sessão. Acabou. Não tem mais nada. Para que não tem mais nada. Não tem para que complicar. Não tem nem formulário de tão eficiente que é o funil e de tão simples. Então é por isso que tem que fazer. Social selling é a habilidade de conduzir pessoas, né? Então, conduzir uma negociação, entender melhor sobre o cenário de que elas estão e aproveitar o fluxo, o volume de pessoas que vai acontecendo ao redor do seu perfil, seja LinkedIn, Instagram, YouTube, não interessa. Toda pessoa que interagiu com o seu perfil, seja uma curtida, seja um seguidor, seja um acompanhar no story. Tudo isso representa lá no fim das contas uma única palavra: dinheiro na mesa. Dinheiro na mesa são 3 palavras, né? Uma única palavra, então, dinheiro, para poder resumir. Se você não entende como que você faz isso de forma eficiente, as coisas não vão acontecer. Você perde esse dinheiro, você não estica a sua mão para pegar, porque você não tem método para fazer isso. E aí o terceiro funil é de fato o funil de front-end, que é o funil que lá atrás a Maiana e o Pimenta implementaram. E nesse funil ele é interessante por quê? Primeiro de tudo porque aqui na entrada nós trabalhamos um produto de baixo ticket. E esse produto aqui, ele tem algumas características que são importantes para ele funcionar. Primeiro, ele precisa resolver um problema ou uma dor, um desejo do perfil de cliente que já é o cliente de ticket alto. Então, o erro que as pessoas pensam, eu vou criar um produtinho barato de abre carteira para quem não pode pagar. Não, o produto não é um produto barato para quem pode pagar, para quem não pode pagar. É um produto de baixa barreira de entrada para quem pode pagar. E é uma diferença gritante na concepção estratégica da coisa. Então, a forma de fazer esse produto é falando de um desejo, falando de uma dor, resolvendo um problema e de forma muito objetiva de um cliente altamente qualificado do seu nicho. Então vamos lá, quem é o melhor perfil de cliente? O produto aqui tem que resolver a maior dor que ele tem. A maior dor já falada por esse cliente. E tem formas mais estratégicas de construir esse produto. Às vezes você constrói lá um produto. Então eu vou fazer um puta produto com 38 módulos, 174 aulas. Outro tiro no pé que você vai dar. Não, tem que ser rapidamente consumível, rapidamente aplicável e principalmente gerar resultados rápidos. Então, ele leva a pessoa para uma primeira venda. Depois dessa primeira venda, é trabalhado logo na sequência uma oferta de ticket maior, de forma automática, na página de obrigado, por e-mail marketing também. E nós fazemos uma coisa que ninguém conta no mercado, mas que no mercado brasileiro nós somos talvez as primeiras pessoas a fazer. E que hoje muita gente ensina, muita gente que aprendeu comigo ensina nas suas mentorias também, que é de vender uma sessão estratégica no order bump. Vocês ainda têm isso aí, Pimenta? Sim, sim, E está vendendo as sessões ainda? estou, E está fazendo? Gerando conversão? com certeza. Vocês estão entendendo? Então, olha só, sabe quando que surgiu essa ideia? Lá atrás, uns 2 anos atrás, 2 anos e meio mais, talvez. Estava explodindo aquela ideia do me dê 30 minutos, vocês lembram? Então,
Aí eu percebi, cara, as melhores vendas que eu fiz foram em sessões. As melhores vendas foram com negociação. Então tinha que fazer sessão, beleza. Mas aquilo estava vindo com tanta força e uma moda tão forte que eu falei, cara, isso vai saturar. Daqui a pouco esse discurso vai ficar manjado, porque estava todo mundo fazendo. Eu pensei, tá bom, eu não posso abrir mão da call. Então, e se eu fizer um. E outra, por isso sessão gratuita é caro pra caramba. Então, e se ao invés de eu fazer uma call gratuita, eu começar a vender essa call? E aí eu fiz alguns testes. Primeiro eu botei ela para vender no Order Bump, vendi ela na própria página. Tem várias formas, não vou contar tudo para vocês. E eu comecei a vender essa call. E eu comecei a perceber que o volume de calls não diminuiu nem aumentou, ele se manteve constante, mas principalmente a taxa de comparecimento foi absurdamente maior, porque a pessoa está comprando uma call, não está recebendo de graça. E segundo, o nível de qualificação é muito grande, porque a pessoa comprou a call, ou seja, ela valoriza essa orientação a ponto de ter investido para ter um tempinho ali comigo. Então, ali eu trabalho uma conversão para os meus programas, seja para A, B ou C, qualquer um dos programas que eu tenho aqui. Faz sentido, gente? E aí outros funis que a gente usa, que são funis de potencialização. Então, muita gente tem esses como os funis principais. Eu não acho que tem que ser os principais, são funis para potencializar. Funil de sessão estratégica, funil de aplicação, funil de isca gratuita, funil de aula gratuita. Essa aula aqui é uma aula gratuita, que é um funil de aula gratuita. Então, é um funil de potencialização de resultado. É eu concentrar em um determinado momento, um, dois momentos do mês, uma ação de vendas concentrada em um evento, né? Esse aqui foi um evento experimental, pequeno, rodando pequeno, primeiro pré-base, validando o tema, validando segmentação, para entender o quanto de fato a gente vai investir em tráfego mais forte para o próximo mês fazer de novo. Então, olha que interessante. Ele não vem para ser o meu carro-chefe. Ele vem para potencializar o resultado que eu já estou tendo nos meus 3 funis oficiais, que é o social selling, que acontece sempre, o LinkedIn, que acontece sempre, e o meu front-end, que funciona sempre. Ali eu trabalho a minha estratégia de aquisição e geração de resultado imediato. Aqui eu estou amplificando o meu resultado. Faz sentido? Agora, vamos lá. Eu vou falar para vocês aqui de uma extensão agora. O que tem que ter a mais? O que tem que ter além do processo de vendas? Além de tudo isso que eu falei. Aqui eu falei puramente sobre vendas. Só que a gente precisa entender negócio como um negócio. Então vamos lá. Quando a gente olha para negócio como um negócio, tem que entender que eu tenho que gerir como um negócio. Primeira coisa que você precisa ter dentro do seu negócio é um CRM. Ah, Júlio, pera, não tenho isso aí. Cara, tem que ter. Entenda uma coisa, se você não tem um CRM, existe um monte de dinheiro que está na mesa e você está perdendo esse dinheiro. Quantas pessoas você conversou e você não seguiu em frente na negociação? Quanta informação você já perdeu? E aí, cara, você fica que nem um amador, pegando o seu celular na mão e olhando para o seu WhatsApp, dizendo, deixa eu dar uma roladinha aqui para ver quem que eu esqueci de responder, quem que eu posso resgatar dessas pessoas aqui que eu já conversei no passado. Opa, achei o Mário aqui. Mário, lembrei que eu falei. E aí, Mário, como é que você tá? Vamos avançar? Você quer algo mais amador do que isso? Você quer deixar mais dinheiro na mesa do que fazendo isso? Cara, você tem que ter um fluxo organizado, vai prospectar, não interessa, se vender um front-end, a pessoa vai cair dentro de um lugar de CRM para você saber que tem que prospectar ela para vender um produto mais caro. Vai fazer uma prospecção no social selling, tem que estar ali para você saber com quem você mandou mensagem, quem aceitou o convite, quem agendou a call, quem veio para a call, quem deu no show, quem virou oportunidade futura, quem fez a call e agora está em follow-up, qual oferta você tem que mandar, aonde você vai anotar. Você tem que ter um lugar para fazer isso. Você tem que ver o teu negócio como negócio. Não adianta. Tem que nada. Júlio não está aqui para dizer o que tem que ser feito. Mas se você é um empresário de verdade, eu aconselho que sim. Tem que entender que negócio é negócio. Ponto. Nós damos também nas nossas mentorias as trilhas de implementação. Quem já é nosso mentorado já conhece boa parte do nosso conteúdo e nós estamos reformulando tudo para ficar ainda melhor. Então, nós estamos criando uma nova área de membros do zero com todo o nosso conteúdo. Uma experiência espetacular de mentoria. Para que você literalmente não tenha que comprar mais nada fora da nossa mentoria. Se é necessário aprender, você vai ter tudo num lugar só. É copy, é tráfego, é funil. Então, tudo que nós fazemos do zero aos conteúdos mais avançados, você vai encontrar dentro da mesma área de membros. A meta é, depois que você entrar para a nossa mentoria, você não precisa comprar mais nenhuma outra mentoria. Essa é a grande meta. Você até pode, porque quer, mas não porque precisa. E é isso que a gente está construindo aqui. A reprise das nossas formações, inclusive o programa que o Tom fez. O Tom talvez foi The Plan ainda, não lembro mais o nome que já era. Mas que o Alessandro e a Maiana fizeram foram a formação em vendas high ticket.
a reprise desse programa, que é onde eu abro os bastidores de como construir um modelo de negócio, a certificação de Closer, que é um programa onde eu falo por 5 horas só sobre negociação e vendas, sobre fazer exatamente o que eu estou mostrando aqui para vocês. E mais, nós também damos nas nossas mentorias todos os nossos scripts prontos para você literalmente replicar. Script de condução de reunião, guia de quebra de objeções, guia de follow-up, script de upsell para você vender um produto maior para quando a pessoa comprou um produto menor seu, script de agendamento de reunião para fazer as pessoas virem para a reunião, para aumentar sua taxa de comparecimento, script de prospecção ativa lá no Social Selling e no LinkedIn também. A gente tem template prontinho para você usar. Script de downsell, que é para você fazer uma venda de downsell para o cliente que diz não para o seu produto principal, e até mesmo os scripts de recuperação de vendas, que você, para você recuperar a galera que abandona carrinho, que o cartão não passa, tudo isso a gente tem prontinho. E mais, né? Falei que é negócio, então você tem que olhar como negócio. A gente te dá, inclusive, um DRE gerencial. O que é DRE gerencial, gente? Você tem que entender o seguinte: quanto de lucro o seu resultado, seu negócio está dando. E lucro não é fluxo de caixa. Dinheiro no caixa não é lucro. Eu tenho 3 mil na conta agora, mas isso é lucro ou isso é o quê? Não sei, daqui a pouco é um pagamento. Mas pagamento não é lucro. Você tem que saber olhar para a sua operação todos os dias, sabendo quanto de lucro você está gerando. Vamos lá, que todo mundo aqui tem um negócio. Quem concorda, manda um sim. Você tem um negócio. Então tá bom, eu não sei qual é o tamanho do seu negócio, mas todos os meses, no dia 1º, o seu negócio já está X mil reais negativo. O meu negócio já começa no dia 1º com 20 mil a menos, então eu estou 20 mil negativo. Por quê? Eu não vendi nada ainda no dia 1º, porque o mês está começando. Mas o meu custo fixo já está lá. A minha folha de pagamento já está lá, a minha internet, blá, 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 todo o meu custo fixo está ali. Então, eu já começo o mês com menos 20k. Eu tenho que estar olhando todo dia para entender, cara, legal, caí de menos 20 para menos 10, para menos 6, para menos 3, bati o equilíbrio. Opa, legal, dia 10 empatei. De agora para frente eu começo a construir lucro. Isso não pode ser deixado para olhar no final do mês. Indicador de vendas é a mesma coisa. Eu não posso deixar para olhar para vendas no final do mês. Eu tenho que olhar para vendas constantemente. No dia 1º, eu tenho que saber se eu estou dentro ou se eu estou fora da meta de vendas. Vamos entender. Você tem que entender que a meta é mensal, mas você tem que fracionar essa meta em dias. Porque no dia 1º, quando você botar lá o seu resultado de vendas, você tem que saber o seguinte: quanto eu já vendi, eu estou dentro ou fora da minha meta mensal? Se eu bater a meta nos próximos 29 dias do mês, eu vou terminar o mês como? Acima da meta mensal ou abaixo da meta mensal? Isso você tem que olhar desde o dia 1º. Você não pode olhar no dia 25 e pensar, fudeu. Onde é que eu vou buscar 30 mil agora? Não vai. Acabou, abraça, legal. Eu sempre falo que o mês termina quando acaba, mas tudo bem, a via de regra não tem milagre. Se tu não fez o mês inteiro, não dá, né? Então tem que olhar para vendas todos os dias. E fluxo de caixa é para entender quanto de dinheiro tem, literalmente, no caixa da empresa. Então, isso é o mínimo que você tem que gerir no seu negócio. Esse é o mínimo que você tem que gerir. Pergunta para vocês, gente. O que eu mostrei aqui para vocês faz sentido? Faz sentido? Contem para mim, pessoal. Sim? Não? Vocês estão aí, gente? Estou falando com a parede aqui. Sim ou não? Sim. Então falou sim 2 vezes. Então fez sim. Tá bom. Valeu. Show de bola, gente. Então é o seguinte, vamos lá. Olha só. Eu vou falar para vocês agora das nossas mentorias. Hoje nós temos, eu falei para vocês antes que eu ia abrir para vocês a oportunidade de vocês dar um passo junto com a gente para o nosso novo formato de mentoria. Então hoje nós temos 2 mentorias. Uma delas é um processo de mentoria anual, e nessa mentoria anual a gente vai ter o seguinte: primeiro, um encontro individual no início, e esse encontro individual é para eu poder traçar o plano de negócio de vocês. Então nós vamos juntos ajustar posicionamento, mix de produtos, o perfil do cliente dos sonhos, a promessa, a transformação, o funil de vendas, a estratégia comercial. Literalmente a gente faz isso nesse encontro de 2 horas. E para que a gente vai fazer isso? Para que você entre na mentoria já com um plano de ação embaixo do braço. Então, assim, a meta é que você saia desse encontro com o plano que vai buscar, fazer você buscar não só o investimento,
mas fazer valer a pena, porque você vai ter um modelo de negócio estruturado para você crescer na sua empresa. E depois a gente tem 24 encontros Hot Seat, 2 por mês, encontros quinzenais, para fazer alinhamento estratégico, análise de negócio, funil de vendas e estratégia comercial. E também para você compartilhar não só dúvidas, mas também resultados. E além disso, nós temos o grupo de aceleração no WhatsApp, que é para o dia a dia, para você não travar e não ficar sem respostas durante esse período entre os encontros quinzenais. Muito parecido com quem já foi da mentoria, muito parecido com o processo semestral, só que agora é anual. Para quê? Para que eu tenha mais tempo, para que eu tenha tempo suficiente para você gerar o resultado. Inclusive, gente, porque hoje a gente te dá uma garantia, eu vou abrir depois, mas a garantia de chargeback. Então, se em um ano comigo você não conseguir recuperar o seu investimento, eu te devolvo 100% do seu valor que você investiu. Então, para eu poder ter tempo hábil para fazer isso acontecer, hoje você tem esse um ano de acompanhamento. Facilita muito. Então, o primeiro formato, mentoria anual, mentoria pura, onde você tem, além de tudo aquilo que eu mostrei para trás, os scripts, as áreas de membros, tudo aquilo lá, né? Você tem um encontro individual, os 24 hot seats e o grupo de aceleração. O segundo formato é a implementação. A implementação é, além de tudo aquilo, além da mentoria anual, nós fazemos por você também. Então, além de você ter o encontro individual, os 24 encontros e o grupo de aceleração, você tem também a minha equipe criando seus produtos, criando sua área de membros, fazendo toda a parte de recuperação de vendas, criando o funil de vendas, então as páginas, as copies, o design de criativos, os e-mails de recuperação e automações de direct. E a gente não só cria a sua estrutura de tráfego também, como faz a gestão do seu tráfego de presente por 60 dias, ok? Então, esses são os dois formatos que nós temos hoje, a mentoria pura e a mentoria com implementação. Então, a diferença entre uma e outra, numa delas você está comprando não só orientação, você está comprando também a minha equipe metendo a mão na massa. Para quem faz sentido? Para quem não tem equipe, não tem o know-how, não tem expertise, né, com ferramentas, com automações, ou mesmo simplesmente quer que a gente faça porque a gente faz mais rápido e faz melhor, né, no sentido de, cara, literalmente as nossas copies não são, como é que eu posso dizer, não são amadoras, né, não são copies de iniciantes, nossos designs de páginas são incríveis hoje, né, então todo esse processo a gente faz por você. Bônus especiais, gente. 5 bônus especiais para quem der um passo com a gente hoje, tá? Para quem der um passo hoje, você vai ganhar 5 bônus além de todo esse processo. Então, além dos 12 meses de mentoria, independente de qual for o passo que você der, mentoria pura ou mentoria com implementação. Se você der um passo hoje, você tem 5 grandes bônus. O primeiro deles, você tem a segunda cadeira gratuita para sócio. Então, por exemplo, Pimenta, Maiana, entre os dois pelo preço de um. Antigamente nós cobrávamos 50% do sócio. Hoje a segunda cadeira é gratuita, ou mesmo para alguém da equipe. Então essa cadeira é de graça. Script de vendas do social selling e prospecção ativa. Nós mesmos vamos escrever os seus scripts de social selling e de prospecção. Então eu, minha equipe, nós vamos sentar e vamos fazer por você. Então, além de estruturar o seu plano, além de reformatar, revisitar seu mix de produtos, ajustar sua narrativa, sua linha de comunicação, seu funil de vendas, todo o processo de mentoria, ainda a minha equipe vai escrever os seus scripts de social selling e LinkedIn. Esse é o segundo bônus. Bônus número 3, venda simulada comigo. Você vai poder ter uma venda simulada comigo, onde eu vou apontar para você todos os gaps, todas as lacunas, todos os pontos onde você perdeu a conexão, onde você derrapou, onde você precisa melhorar, porque você perdeu o controle da sessão, para que você possa ajustar melhor ainda e deixar mais eficiente no seu processo de vendas. Cara, sem falsa modéstia, eu conheço poucas pessoas no mercado que fazem isso tão bem quanto eu. Nos últimos 2 anos, foram mais de 1.200 calls. Então, literalmente, talvez eu acredito que eu tenha um pouco para contribuir no processo de vendas de vocês, né? Então, essa call simulada é para eu trazer a eficiência do processo e ajudar vocês a aumentar a conversão de vocês a partir de uma call. Legal? E tem mais 6 mentorias individuais por ano. Então, além das 24 encontros, mais o encontro individual já dá 25, mais a venda simulada já dá 26. Você também tem mais 6 encontros individuais comigo ao longo do ano. E esses encontros não têm data. Você escolhe, você pode solicitar eles a hora que você quiser. Então, quero um olhar específico para o meu negócio aqui, você pode usar um dos seus 6 encontros. Então, você tem 32, no mínimo, 32 encontros anuais de mentoria comigo, de acompanhamento, individuais e grupo.
É bom? Bom demais, né? E mais, a gente vai ter também plantão mensal de copy, tráfego e funil de vendas. Que é para quê, gente? Que é para a gente poder estar constantemente ajustando tudo no mix de produtos de vocês, nas copies, na negociação. Então, você pode solicitar, a gente analisa as copies e o tráfego de vocês de forma constante também. Legal, gente? Dúvidas, perguntas até aqui? Faz sentido para vocês? Júlio, excelente. Eu vou na sessão estratégica, fala contigo no Zap, tá ok? Claro. Eu vou te mostrar aqui. Você tem mais quanto tempo? Você vai entrar às 16? Não, tá tudo fechado, tem que ligar o computador, vou ter que ir agora. Mas eu falo com você no Zap. A gente conversa no Zap. Show. Eu Fechou? vou terminar aqui. Agora eu vou falar sobre o investimento, Valeu, vou velho. apresentar um pouco sobre os resultados e daqui a pouco a gente conversa lá. Abração, meu amigo. Tá show. Gente, seguinte, então vamos lá. Essa sessão aqui, esse programa de mentoria, então nós temos dois tickets, dois formatos, né? Tem a mentoria com implementação e tem a mentoria também, mentoria pura. Na mentoria com implementação, hoje o ticket é de R$ 35.000. Então são 12 vezes de 3.500 se você quiser fazer no cartão ou 30 mil se você fizer à vista. Bom, eu estou falando aqui de eu poder te ajudar a você faturar pelo menos R$ 3.500 por mês. Eu sei que eu não estou falando de um investimento para amadores, mas eu estou entregando literalmente tudo que você precisa aqui para que isso aconteça. E olha, se você quiser fazer à vista, o investimento é um pouco menor, são só R$ 30.000. A mentoria, você investe menos. Hoje o investimento para você estar na mentoria, ele é de 24 mil por ano. Então são 12 parcelas de 2.400 se for no cartão, ou 20k se fizer à vista. E aqui novamente a lógica é a mesma, né? A meta é a gente conseguir fazer juntos pelo menos R$ 2.400 de faturamento mensal. E eu sei que eu não estou falando para um investimento para criança, mas eu não tenho de fato nenhuma intenção de cobrar mais barato. Por quê? Porque, cara, literalmente eu estou dando tudo que você precisa, todas as condições, né? E principalmente porque eu estou inclusive assumindo os riscos por você. Ao final de 12 meses, se você não tiver conseguido ganhar pelo menos isso, pelo menos R$ 24.000 em um ano de mentoria, eu vou devolver 100% do seu dinheiro. Então, veja, eu estou te dando todas as condições. E eu sei que eu não estou falando de investimento para crianças, eu sei disso. Não é para amador, não é para aventureiro. O cara que não se enxerga como empresário, ele foge. O cara que tem outras prioridades, ele já olha para isso aqui de outra forma e não faz, né? Mas aqui, na verdade, a meta é acelerar de fato a construção de resultado de vocês. E a gente tem, de fato, cultura de resultado. Aqui tem várias pessoas, que inclusive o Tom que está aqui agora com a gente ao vivo aqui, pessoas que você conheceu, né? Glauber Dourado, então pessoas que você viu o resultado delas. R$ 72.000 em uma única venda. Thiago Lopasso, 600 vendas de front-end, vendas de 3.500. Rodrigo Baladan, R$ 10.000 na primeira sessão de mentoria. O Anderson Castelo Branco, olha, vendas aqui de 2.600, R$ 2.700. R$ 25.000 de faturamento em 30 dias. R$ 60.000 de lucro em 30 dias. 5 vendas de R$ 1.000 na primeira semana. Venda de R$ 4.000 nos primeiros 2 dias de mentoria. Aqui tem alguns depoimentos para vocês que vocês vão poder ver depois na apresentação. Cara, o Anderson é uma das pessoas que depois que entrou na mentoria, ele começou a bater 50k todos os meses, com consistência. Rodrigo Baladan é outra pessoa que está com o negócio dele crescendo cada vez mais a partir do que ele aprendeu na mentoria. Cristiano Teodoro, são 4, no primeiro mês, ó, no primeiro mês, nos primeiros 30 dias foram 3 contratos de 26 a 30 mil reais. Então, é típico? Não é, mas é possível. É simplesmente seguir a metodologia. E mais, né? Como eu falei para vocês, eu tenho a garantia hoje do retorno do investimento. Então, dentro do período de um ano, dentro do período que nós estivermos juntos, se você não faturar pelo menos o valor do seu investimento, a gente devolve 100% do seu dinheiro e isso é garantido em contrato. Ah, da onde partimos? Partimos de R$ 1.000 por mês, de R$ 10.000 por mês. Ok. Então, se você, ao longo do ano, não tiver incrementado pelo menos o valor do seu investimento, a gente devolve 100% do seu investimento. É isso, gente? Então, vamos lá. O que que eu espero, né? Eu espero que você seja o nosso próximo case de sucesso. Você que está vendo, você que participou ao vivo, que vai ter acesso à reprise. Eu vou mandar no individual para cada um de vocês. Ou mesmo você que talvez está vendo isso dentro de uma apresentação, dentro de uma estratégia de vendas nossa, talvez no link privado que eu mandei para você.
Se você der um passo para nós hoje, no dia que você recebeu essa apresentação, essa é a oferta principal, esses são os bônus que você vai receber. E isso é tudo que eu vou entregar para você para que a gente possa ter mais um ano juntos, um ano de crescimento, um ano de aceleração do seu negócio. Dúvidas? Perguntas? Sim? Não? Então é isso, gente. Vamos lá. Para quem der um passo com a gente hoje, existe também uma condição especial e um bônus extra que eu vou contar lá no WhatsApp, tá bom? Então, se você vê que faz sentido para ti, me avisa, me chama lá e a gente vai conversando. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que esse conteúdo de fato tenha agregado e que você aplique no negócio de vocês, tá bom? Um grande abraço e vejo vocês no próximo passo.